Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um ZL. Vou pedir licença pro convidado aqui, que eu quero ter um desabafo aqui. Que aconteceu antes de apresentar o convidado, desculpa aqui. Licença pra você, tá? Já te apresento rapidinho. Fica à vontade, sinta-se em casa. Só que eu tô com... O que aconteceu essa semana? Pra explicar que é o seguinte... Fresca a minha memória, cara. Aconteceu um negócio, uma tal pessoa... Produtor, né? Produtor. O produtor chegou aqui e tal, e foi conversando uma conversa com o Bob... E falou que ele era um cara que não tinha brilho, falou que era um cara que não servia pra ser anfitrião de um podcast, era um cara que não tinha alma pro negócio. Cara, que quando eu puxava a fala, criava uma expectativa que não era atingida. E que, tipo assim, o Zé não vende. Até droga vende, Zé não. Caramba, Bob. Mas aí, calma aí. Aí ele falou que, tipo, eu seria escada pra você. Qual que era? Que você era minha escada, que eu tava subindo. Foi tudo isso, foi isso tudo que você falou e mais um pouco. No meio de todo mundo? Foi no meio da galera aí. Fiquei feliz, Você gostei. ficou feliz? Gostei muito. Não, mas eu não posso falar nome aqui. Mas nós trouxemos a solução pra esse podcast. Só que calma. Confira. Cara, só que é o seguinte, ele tava certo o que ele falou, ele não mentiu. Tava certo, ele não mentiu, mano. Por isso que eu fiquei feliz. E eu também gosto um pouquinho dele, porque ele puxou meu saco pra chupetinha, amei. Eu amei. Mas ó, a solução vem agora. Por favor, Gui. Hoje estamos aqui com a Rafa. E aí? Brilho maravilhoso, olho de bolinha de gude. Não, a solução é essa. Olha. Você não entendeu a solução, né? Nossa, Ô, Bob, deixa ele falar que eu era a solução, Deixa eu poxa. falar que eu era Não, mas ele foi bem, ele foi melhor que eu. Eu Muito gostei, bem. Gui. Eu gostei. Você gostou? Ó, tá difícil um Gui ganhar ponto comigo. Olha mas lá. você conseguiu, hein? Mas você entendeu agora por que eu sou sem brilho? Entendi. Ei, calma. Perdeu o time. Tá resolvido. Vou só escolher o nome? Não, Eu vou mandar esse trecho pra você, ó. Você acha que vai agora mandar eu mesmo? Vou mandar. Papo de homem. Papo de homem. Você vai mandar mesmo. Vou mandar mesmo. Então vem mais pertinho aqui pra todo mundo ver. Eu quero que Mais você me brilho, fale se mais agora eu brilho. brilhei ou não. Se você quiser, eu subo no cavalinho dele Eita. aqui. Caramba, desliga essa porra agora. Deixa o brilho, né? Certo, agora sim. Não, mas calma aí, você acha que eu devo deixar? Não, deixa não, vai ficar muito... Não sei, porque você não serve pra apresentar, você tem que ficar quieto. É bom que você brilha ou não. Hoje você vai provar o contrário. Não, hoje ele vai. Não cria essa expectativa. Eu achando que ele vai dar uma de Jô Soares, fazer uma pergunta Tchau, obrigado. inabalável, tchau. Inabalável, um bagulho sensacional pra você, que não vai. Eu tava acreditando em você, Bob. Sério. Rafa, obrigado Diga. por ter vindo, tá bom? Prazer estar De aqui. verdade, Inclusive obrigado. porque eu sou da ZL, tá? Você não mente. velho. Eu sou da ZL. Mas assim, se a gente for considerar... É, vamos falar lugar porque não precisa... geograficamente eu sou da ZL. Ok, mas assim, né? Tá um Moca, pouquinho João. melhor. ZL Nutella, mas sou da ZL. Moca, Rua Salveiro Miguel, Ó, mas só que eu sempre morei no Tatuapé, que é um pouquinho antes, vai. Tatuapé pra lá já começa um bairro bom pra mim. É. Penha mais ou Penha menos. é mais ou menos. Itaquera Não. pra cá, fundo. Ó, Vila Matilde tem um lugarzinho bom. Tem um lugar bom lá? Um específico, uma Não, rua ali. Guaianazes, que é da onde a gente mora, pra lá, o capeta chega. Mas eu não conheço nada pra lá. O que vem depois? Põe no Google, nem no Google tá achando O lá. fogo, ele começa aqui em Itaquera. Itaquera pra Guanás é queima. Só Tá queima. ardendo. Entendi. Falar de Guanás é arte. Sabe como? Estamos aqui hoje com a Rafa. Rafa, você Diga. hoje influenciadora, né? Sim. Mas, tipo assim, por exemplo, eu perguntando pra você que você é só influenciador ou tem várias profissões aí na Não, internet? hoje, na verdade, há 2 anos eu trabalho 100% como influenciadora. Há 2 anos? Há 2 anos que eu trabalho 100% com isso, mas eu trabalho há 10 com mídias sociais e tudo Comunicação, mais. caralho. Com comunicação mais porque eu sou jornalista. Você E é eu formada e tal? Sou formada, trabalhei... Como se nós não tivéssemos conversado já não contei minha vida toda pra ele, não, mas a gente... Não, mas tem que render. É lógico, né? Contei só pra você, agora tem que contar pras pessoas. Verdade. Eu trabalhei 5 anos com jornalismo esportivo e depois, quando eu saí dessa área, que eu migrei pra mídias sociais, mas há 2 anos que eu trabalho 100% com isso. Caramba, top. É. Trabalhar 2 anos só com redes sociais. Porque a maior dificuldade, né, é você conseguir rentabilizar isso pra ser Exatamente. 100% o seu trabalho. Porque Como a maior... monetizar esse barato. Exatamente. Daí eu já até queria puxar uma pergunta. Olá. Aqui... Você tá vendo? Ele vai surpreender. Cada pergunta boa dele eu já sei. Já ilumina. Não, vou até ligar aqui. Não, mas é porque assim, aqui a gente não segue geralmente a ordem normal, né? Como começou e tal. A gente só vai perguntando. Melhor, sim. E vai tem saber que de ir tudo. fluindo. Eu queria saber o seguinte. Vamos supor, o que você acha que... Porque hoje em dia vamos dizer que tá na moda, todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer ser blogueirinha. Acorda num belo dia e fala, eu sou um influenciador. E aí começa a fazer storyzinho, eu sou blogueirinha e tal. Que é legal, não é nada negativo nisso. O que você acha, qual é o perfil de uma pessoa pra ela trabalhar
com isso, com as redes sociais, com o Instagram principalmente? Já em cima disso que ele perguntou, tipo, você acha que existe um perfil ou não existe esse padrão? Também pode ser. Eu acho que dentro de qualquer nicho, de qualquer área, hoje em dia você pode ser um influenciador da sua área. Eu acho que o que diferencia quem trabalha com isso ou não é o quanto ele leva aquilo com profissionalismo, que foi um diferencial que eu tive desde o início, porque eu vim da imprensa tradicional. Então eu ainda era muito pequena, mas eu já tinha credibilidade. Então eu sempre trabalhei com marcas grandes e tudo mais. Eu acho que ainda hoje é uma área muito amadora. E até a gente sempre, quando chega para fazer um trabalho com uma empresa, a gente já tem que desconstruir uma impressão ruim, uma experiência ruim que aquela marca já teve com alguém que se diz influenciador. Então, acho que dentro de qualquer área você pode ser influenciador, desde que você leve aquilo com profissionalismo, porque quando você é influenciador, você é a sua empresa, né? Hoje eu sou o meu produto. Seu nome é a sua empresa. Né? Exato, eu tenho uma emprsa que chama DDR Digital, que é uma agência de marketing digital, mas eu criei essa empresa para cuidar do meu produto, que sou eu. Então, fiz meio que o caminho inverso nesse sentido. Mas eu acho que quando a pessoa encara realmente como uma empresa, aí ela sim pode se chamar, pode se dizer influenciador. Mas ainda tem gente muito grande que cresceu demais e que não trabalha como profissionalismo. Não consegue meio que juntar a marca com ele, ganhar dinheiro com isso. Falar tem muita gente muito grande que ganha muito menos do que eu ganho, por exemplo. Mas qual que foi o momento assim que você falou assim, não, agora eu sou profissional nisso. Minha profissão é isso. Você já era antes de ganhar dinheiro? Você já se considerava? Eu me considero que desde o primeiro dia que eu falei vou trabalhar com isso, eu fui profissional. Você já se considera? Porque é o que eu falei, assim, eu trouxe a credibilidade do jornalismo. Exato. E por mais que eu mudei de nicho totalmente, porque eu saí do futebol para ir para uma área que eu não tinha contato nenhum, que eu não era ninguém, eu comecei totalmente do zero. Só que a minha maneira de comunicar já era profissional. A minha maneira de me portar com uma marca já era profissional. Entendi. Então isso fez toda a diferença desde o início. Eu trabalho com marcas grandes, eu sou embaixadora da Ford, da Motorola, já há muitos anos. Até antes de eu trabalhar só com isso, eu já trabalhava com marcas grandes. Então eu acho que o que diferencia é isso, a credibilidade, que é o que mais falta hoje em dia ainda na internet. Mudando totalmente de assunto, que eu fiquei muito curioso lá fora, totalmente. Você falou que você entrevistou o Roberto Carlos no primeiro bagulho seu. Como foi essa porra? Foi assim, eu contei pra eles aqui nos bastidores. Já esqueci esse bagulho. Só contextualizar, quando eu fiz jornalismo, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com esportivo. Então, antes de começar a minha faculdade, eu já tinha feito muitos cursos dessa área. E aí, com uma semana na faculdade, eu entrei no processo seletivo do Lance, que era o maior jornal esportivo na época, na verdade, o único, que era só de esportes. E aí, no primeiro dia, eu fazia TV, fazia parte de TV deles. Eu cheguei lá, legal, o que eu vou fazer? Toma aqui seu equipamento, vai lá, que você vai entrevistar o Roberto Carlos. Na época, ele tava no Corinthians. Eu falei, tá bom, adorei, porque assim, eu sempre fui muito confiante, assim, tudo que eu fiz, eu sempre fui, assim, muito autoconfiante. Então, eu me preparei. Então, eu me sentia totalmente segura. E aí eu fui, e lá quando eu trabalhava no Lance, eu fazia TV pra eles, mas era assim, eu entrevistava, eu filmava e eu editava depois. Eu cuidava de todos os processos da matéria ali que eu tava fazendo. Então, por um lado foi muito bom, porque eu aprendi tudo que eu sei de jornalismo, eu aprendi na prática, não foi na faculdade. Então você manja um pouquinho de edição também de vídeo? Eu manjo, eu que edito todos os meus vídeos, tudo, assim, coisas muito complexas, efeitos muito complexos eu não sei fazer, mas o feijão com arroz ali, eu me viro. E aí foi minha primeira, assim, minha estreia. Mas aí foi na onde esse bagulho? E deixa eu fazer outra pergunta, por exemplo, assim, você que tem que render as perguntas, vem uma pautazinha pra você? Ou você... Pautazinha? O que é isso? Tem vacina pra isso? Porra nenhuma. O que? Não. A minha vida toda, assim, na comunicação, sempre foi na raça, assim. No jornalismo normal, geralmente o próprio repórter, ele monta a pauta, né? Você não montou? Não, eu... Nesse dia eu não montei, porque eu, particularmente, eu amo improvisar. Eu não gosto de coisa com muito roteiro, sabe? Eu acho, principalmente quando é um bate-papo, por exemplo, igual a gente tá aqui hoje. Eu acho que num bate-papo, a conversa às vezes toma um rumo que não era o que você tava planejando. Mas no final das contas, às vezes é legal. E é muito mais legal, porque natural, né? vai fluindo, né? Sim. E eu... Nossa! Bota brilho nele, bota. Ele tá brilhando hoje, gente, ó. Eu acho que a luz deu um incentivo. Não, esse foi o trocadilho melhor que nós damos, viado. Eu amo esse cara. Não, fala o nome dele, manda um beijo na boca dele. Não. Gilberto. Fernandinho. Você fez o que ia falar, né? Eu pensei. Eu tô quase, eu falo mesmo.
Fala não, tô zoando. Ele sabe que é ele. Ele sabe. É isso. Ele é Eu vou mandar. Ele é gostoso. Você. Vou mandar pra ele. Você vai mandar mesmo? Eu esse vou, jogo? vou Não mandar. pode falar. Então, aí normalmente as pessoas escrevem um roteirinho, mas eu nunca gostei de roteiro. Nunca curtiu? Isso Não. nunca te atrapalhou? Mas tipo assim, colocaram Não, o porque microfone eu sou na... boa de improviso, modéstia à parte. E humilde também, como você pode notar. Sim. Você mas... acha? Ah, mas é isso mesmo. Não, e ela é uma pessoa que fala bem, só isso já basta. Você se comunica bem, é isso mesmo que se foda os outros. Eu acho assim, se você teve um preparo Brilho. pra fazer, se você tem o brilho, porque tem esse negócio também, Tem né? que ter o Sim. brilho. Você tem que nascer, Você tem que né? nascer. É o negócio do carisma que a gente fala, né? Eu vejo hoje uns influenciadores que eu falo, pode Não, mas tentar isso- a vida inteira, não vai rolar. Mas, por exemplo, eu... Não tem brilho. A- Mas a- você tem a gente, brilho. Não, mas a gente fala brincar, mas, por exemplo, se fosse eu sozinho aqui, não ia rolar. Não ia Mas rolar. não, e se fosse eu também, por exemplo, é muito Ia ser chato, diferente. Ia ser diferente. Ia tipo rolar, assim, mas ia ser diferente. Eu falo mais e o cara, mas tem que ter alguém pra ter o contraste, tá ligado? É isso, eu Tem também. que Eu ter, concordo, velho. eu concordo. Porque ele é meio que meu refúgio. Sim. E de certa forma E eu sou o acho que refúgio são dele. perfis que se complementam. Se complementa total. É, total. como ele quando dá. Exato. Quando dá. Sim. É sério, mano. É verdade. Fica bem à vontade, até porque você é São Paulino, não é mesmo? Eu gostei. Foi bem. Ah, no caso eu dou. Aí fica a critério do freguês. É. É. Se tiver pagando bem. Mas tá certo. Foda, tô Tá zoando. certo. Vou falar Se um bagulho. Eu fiz um bagulho, eu vou contar na frente. Ah, depois eu conto. Eu fui no bagulho malandro, Ah, não, você sinistro. conta se agora. puxou, tu vai Não, esquecer. mas calma. Conta eu- agora, que eu sou curiosa. Não, imagina, mas calma. Termina do Roberto Carlos. Eu quero saber o seguinte. É. Chegou pra você. Foi aonde o jogo? Não, era uma reportagem especial. Lá no- não no era pa- um jogo. lá no- Era tipo uma matéria especial, assim. Tipo, Ah. eu acho que eu devo ter até alguma foto Com aí certeza. antiga disso. Mas aí, tipo, então, tipo assim, você Foi, tinha, na você tinha que época- render uns minutos. certa forma. Sempre assim. Ia uma pessoa da TV, que era eu, no caso, e uma pessoa do jornal, que era da parte escrita. Então eu fazia minha matéria na parte de TV e a pessoa ele do montava o jornal restante. fazia dele escrita, porque eram dois departamentos entendi. totalmente separados. Sim. Então a gente sempre ia assim, a equipe. Mas vocês conversavam pra fazer uma coisa similar ou não? Às vezes saía uma... Eu, particularmente, não. Entendi. Porque eu não gosto de programar as coisas. Ela vai pro bagulho. Eu só assim, vai. tipo, só vai. entendeu? É tipo. Caguei pra você, só vai. Tem que se É igual eu garantir. aqui, não tem brilho, eu vou com o novo. Não, inclusive, eu era até esse negócio de autoconfiança era uma particularidade minha muito forte, porque eu era uma das únicas mulheres de lá. Eu acho que eu era a única nessa época. Inclusive, teve um episódio que eu briguei com o editor lá do jornal. Pode contar? Lógico. Mas você deu soco? Não, eu tenho classe, né, Eu gente? tenho um soco inglês. Eu brigo no argumento. Eu tenho um pedaço de pau, madeira. Eu sou na da beirada. ZL, mas eu não bato nas pessoas. Não, mas eu né? falo um bagulho, ela fica falando que ela é da ZL, mas você é da ZL, parte boa, caralho. Não é que esse bagulho de da ZL. Mas eu acho a ZL inteira a parte boa. Eu amo a Eu ZL. também. Eu então. também. Por isso Nada, que já a gente foi bate roubado? no peito, ZL Podcast. Poxa. Ah, tá. Só que beleza, mas assim, onde eu moro ali, ei. Eu vou ir lá conhecer onde vocês moram qualquer dia desses. Mas é que você corre o perigo de ir e só ir. Só ir? E ficar por Ou, se for, vai no porta-mala. Gente, Famoso. eu era tipo setorista de briga, de protesto. Toda vez que tinha protesto de torcida, tinha encrenca, botavam eu. Por quê? Porque eu não tinha medo, eu me dava bem com o pessoal. Você já, tá bom. Eu já tomei spray de pimenta na cara, já apanhei sem querer, né? Porque eu tava só trabalhando ali, tomei sem querer. Apanhei de bambu da polícia, assim, uns negócios Bambu? lá. Legal, Às só vezes eles coisa iam com tranquila, vários. né? Gente. Nossa, a polícia batia de bambu. Ameaçava, né? Mas às Não era vezes pegava. cacetete? Então, Eu acho né? que essa pergunta já se responde. Você já tomou um enquadro? Nunca. Não, mentira, já tomei. E foi aqui, na ZL, aqui perto. Já tomei uma vez. Aí quando ele faz coisa nova, eu... Né? Ele, né, trouxe essa assim. Essa Não, ele vai novidade. gostar muito desse Do bagulho. nada, você tomou um enquadro. Eu já tomei um enquadro. E eu, como eu contei pra eles, eu não bebo nada, né? Era de lei seca. Mas você tava, tipo, vestido assim, blogueirinho, caralho, não? Olha, eu vou te falar. Engraçado Eu essa pergunta, foi num engraçado domingo. isso. Foi O que, num sua mãe domingo. fala? Como que Você se acha que eu veste tô, blogueirinha? você acha que eu tô, tipo, fantasiada? Eu sou assim da vida, assim. Não, mas seu cu. Você não, Não. Você não sai Não. lá no mercado, Ó. tem uma mina assim, tem? Nem- No mercado, você tem ideia. Ó, vou falar a verdade, nem eu vou assim no mercado, né? Ela tá aqui pra fazer. Ela tá no ZL. Tá em qualquer Dando lugar. close, né? Ela tá em qualquer lugar. Brilha ela agora. Não, mas é isso mesmo. Assim. Chapei. Não, Ninguém vai no eu- mercado assim, caralho. Não, nem eu, no caso. Eu vou bem esculachada mesmo. É que assim, é o que eu falo. Quando a gente tá esculachada, a gente segura no carisma, tá tudo Você usa certo. maquiagem pra ir em qualquer lugar? Não. Acabou de Não. falar, animal. que Eu não. sou. Mas maquiagem não tem a ver com ser esculachado ou não. É. Às vezes. Não, eu tô falando. Você acabou Eu de... sou- Você tá maquiada? Eu tô. Ela... Mas por que não parece? Não.
Se não parecesse, seria uma puta elogio. Com a bochechinha rosinha. Mas não seria um elogio se eu falasse que você não tava maquiada? Seria um elogio Mas em qualquer uma das coisas, porque depende, pareceria que eu acordei assim, entendeu? Não, tá acordar tudo certo. assim, aí também. Aí tem que pedir muita bênção pra Jesus. Mas pode falar? Fala pra mim. Conheço muitas pessoas que acordam mais cedo pra se maquiar e tal. Não sou essa pessoa. Eu, até no meu Instagram mesmo, eu mostro muito vida real. Hoje tem os filtros, né? Inclusive eu tenho alguns que são... Sem querer te cortar, ela é uma adulta, tipo, não, menina, você imagina ela cagando? Gente, eu tenho um probleminha com isso, tá? Não, sem Uma maldade. dificuldadezinha, mas acontece. Você olha pra ela e fala assim, Mas ela isso caga. rola. Tipo, eu olho pra você e falo, nossa, vai pra lá. O Yuri? Yuri já cagou antes aqui. Agora a senhora fica, cara, Mas você sabe que isso é uma técnica? Eu só quero render no TikTok mesmo os cortes. Você vai por lá, né? Você imagina ela cagando. É. Mas você sabe que isso é uma técnica? O que, cocô? Não, imaginar a pessoa cagando Não consigo. pra entrevistar ela. Caramba, eu nunca tinha Te parado pra pensar. juro, quando você vai entrevistar... É que falta, né? Tô te Eu dando vou a fazer dica da questão Rafinha agora. Vou até deixar aqui, ó. Foda. Fecha nele a luz. É sério, isso é sério. É uma técnica. Quando você vai entrevistar alguém assim que você, sei lá, tipo, alguém que você admira muito, Imagina ele você cagando. coloca muito assim no pedestal, existe uma técnica pra pessoa não ficar nervosa, você imaginar aquela pessoa fazendo coisas normais, assim, que todo mundo faz, como isso, por exemplo. Então, por exemplo, quando você chegou aqui, Porque hoje, aí a primeira você coisa que você humaniza. pensou foi isso com a gente? Não, porque eu não fico nervosa nunca, mas se eu Nossa, ficasse, eu ela faria acabou isso. comigo. Desliga da tomada. Mas é sério, mas é uma Luz. dica. É uma dica pra quem fica. Uhul. É uma boa dica. Porque Não, aí mas é você verdade, coloca a é pessoa verdade. Tipo no assim, mesmo você- patamar que você. E aí você vai entrevistá-la de uma maneira Estamos mais. falando com uma tranquila. jornalista de verdade. Nós é Entendeu? quebra Isso galho. você aprende na faculdade, não? Não, você Na aprende vida na real. vida. Agora, uma coisa legal que eu lembrei, que eu ouvi um número ali que me marcou. É. Você falou que fez mais de 50 cursos de jornalismo. Foi. 50 Esportivo. cursos é muita Tô coisa. preparado aqui, hein? Tá vendo? Ela tá vindo uma boa aí, ô fulano. Gente, É foi. isso. O que eu Não sei vender mais. É isso que eu tinha pra hoje, Eu né? fui até aqui e acabou. Sabe o que seria muito da hora? Nós ter trazido você gravar com pisca-pisca. No LED, né? Aquela Na LED luzinha eu de tenho LED. O próximo eu ouvi assim. Pode ir, pronto. Eu já acho, perdi a eu piada. acho que você devia. A piada vai sei ser lá. eterna, vai ser pra sempre. É. Ele deveria assistir um dia nós, eu acho. Manda pra ele, ué. Manda, Não, bota o amiguinho, LED ele e não é nosso manda. amiguinho não, vai tomar no cu, né? Amiguinho que só falou mal, caralho. Eu mesmo, se ele tivesse falado isso pra mim, era isso que eu tinha mandado. Ele tomar no cu mesmo, Sim, né? sim. Ó, nem sei quem é, mas ele já me odeia. Tudo É que eu bem. tenho uma coisa que me segura que se chama emprego. Eu não mandei Olha, Você tá cometindo? vou te contar. É que tem umas pessoas que são meio loucas. Tipo eu. O negócio que eu contei que eu briguei com o editor, eu vou contar essa história, que eu não tinha contado nos bastidores. Pra ter alguma coisa inédita, né? Porque eu contei tudo. Nossa, verdade. Eu tava, acho que fazia uns 3 meses só no lance e eu contei pra vocês. Foi tipo um processo seletivo muito difícil pra entrar. Depois eu falo dos 50 cursos. Vamos lá. Porque eu começo vários assuntos e Não, isso vai deixa lá, eu vai lá, Assim que terminar. é bom, assim que é bom. Vai lá. E aí, meu pai jogava futsal. Então eu cresci no meio do futebol. E eu tinha muitos amigos, até hoje tenho, no meio do futebol. E principalmente no Corinthians eu conhecia muita gente. Então, Mas a galera do jogador mesmo. jogador mesmo, assim, do profissional, do time mesmo. Show. Na época que eu trabalhei com isso, eu tinha muito contato com o pessoal. Então, assim, eu tinha acesso a algumas informações que a maioria das pessoas não tinha. E uma coisa muito legal, eu sempre tive muita credibilidade entre os jogadores, porque eu nunca fui cuzona, entendeu? Pode falar palavrão aqui? Aqui você pode falar tudo. Você já que falou bom, vários. adoro. Eu sou assim mesmo. Mas se não pudesse, Tudo né, que só você ia Se ser pudesse. uns assim. Não, pode falar, cara. A única coisa que Então. você não pode falar é que eu sou sem brilho. O resto. Eu não vou falar isso, Ou não. que Eu ele falei que eu vou tem levantar brilho. hoje sua moral, entendeu? Vou falar que você tem brilho. Você tá tendo Obrigado. brilho até aqui, tá bom? E aí... Eu fiquei sob pressão, agora não... acabou eu lembro que nesse dia... Tô pressionada. Nesse dia, ia ter um jogo da Libertadores e o lance sempre dava a escala, a parte do jornal, né, não da TV, sempre publicava no site de manhã, tipo assim, era uma quarta-feira, de manhã eles publicavam a escalação. Certo. Na época era o Mano Menezes, o técnico do Corinthians, porque eu falei que eu já não sou muito nova, né, eu vou fazer 32. Você é então nova, faz um não tempinho. tem graça. E aí... Você quer ser eles- velha, ô, Rafa? O quê? Você quer ser velha? Não, eu quero curtir cada momento da Não, minha mas é vida, que ela tá fica tudo só- certo. Você é nova. Ah, mas não sou tanto, né? Tô ali no meio termo, mas depois dos 30 tudo fica muito melhor, gente. Eu posso garantir. Não, psicológica, psicológica. Não, a idade dos 30 é a idade do sucesso. Quando você chegar lá, você vai me dizer. É mesmo?
Você é muito Depois mais confiante pra tudo. Depois a fala sobre gente isso, conversa sobre. Porque é legal falar também. Eu falo de idade aqui, né? Sim, então. Interessante. Não tem problema nenhum de falar de idade, eu acho que eu tô ótima. Você tem 46, né? 46. Depende. Eu tenho 31 de idade, mas Eu também sou velhão pra caralho. Eu sou idosa total. Mas você já tava assistindo aquela música lá, caralho, como que é o nome? João Marciano, não sei o quê. Isso ele nem sabe. Não conheço essa aí. Marciano, não sei o quê. Seu quem Marciano, Marciano é o segundo. Eu escutava, cara. Ele Esse ficava João- sozinho lá. Os vizinhos devem olhar e falar assim, mas que é meio chato. João Carreiro. Eu sei João qual é. Carreiro. Não, eu misturei. Misturei dois agora. João Carreiro, também escuto. Eu não conheço esse povo não. Tião Carreiro, né? Tião, Ih, João. nem sabe quem Esses é. aí, né? Esses aí. Falta bem. A música nós sabe. Falta brilho pra esse povo. Falta brilho. Não. E aí, eles tinham dado a escalação lá e uma das pessoas que eles tinham escalado era o Jorge Henrique, na época. Que era o atacante lá. E aí, bem folgado, assim? Eu sei. Eu gosto desses, assim, que são folgados. Folgado. Corintiano, Mas você gosta né? em que sentido? Como jogador. Ah, tá. Você achou que é pra namorar? Eu gosto do Às Não, vezes, gente, eu vou pode contar. ser. Ué. Não Mas já jogador. namorou com jogador? Nunca. Inclusive, isso era uma coisa muito... Inclusive eu quero, achei que Não, inclusive eu tive muitas oportunidades. Não de namorar, né? Mas, enfim. Eu sempre fui muito chata com isso. Porque uma das coisas que eu era revoltada, assim, quando eu entrei na área, era que a mulher era muito rotulada na área por causa disso e porque a maioria dava motivo, sabe? Assim. E como quando entrava no jornalismo esportivo, tipo assim, conseguiu entrevista com fulano por causa que é mulher, sabe? E eu nunca fui por isso. Era porque eu era boa no que eu fazia e ponto. E Tá, porque... mas quando você fala por causa que é mulher, rolava, tipo... A maioria sim. Oxi. A maioria sim. Mas eu sempre fui chata só com queria isso. ir a fundo, né? Ah, Tá. tá. Não! Você queria pôr no... Rolava pau, rolava. Quem Mas dele? eu sempre fui Ele tá muito... cobrindo, calma aí, ei. Ele tá cobrindo. tá polêmico, né, o menino? Caralho. O menino tá polêmico. Ei. Não, assim, Pô, com calma, a vai. maioria, Segura, a filho. maioria das que eram da minha época, pelo menos, que eu conheço, que eu me lembro, sim, eu que sempre fui muito rigorosa com isso. Não, eu era o oposto, sabe? Assim, tipo, eu era muito rigorosa, assim, não olhava nem pro lado, que era pra não dar meio motivo pra alguém falar de mim, sabe? E ainda assim, eu acredito que tinha, né? Ou não? Porque assim, Tinha, sempre tem sabe alguma o que coisa. acontece? Todo mundo fala que o meio de jogador de futebol que eles são muito complicados e tal, mas na verdade eles não são, eles sabem quem é quem. Sim. Até hoje eu sou muito respeitada entre os jogadores, porque na época o próprio Jorge Henrique, que era meu amigo na época, hoje eu perdi o contato com ele, porque faz tempo, mas ele falava pra mim, olha, daqui a única mulher que a gente respeita é você. Porque eu me dava o respeito, sabe? Sim. Assim, eu sempre fui muito rigorosa. Tô trabalhando, eu não vou dar motivo pra falarem que eu consegui uma coisa por causa disso. Também quem faz é problema dela, não tenho nada a ver com isso. Lógico. Só que eu não queria ter este rótulo. Não, e de entendeu? repente até você, vamos supor que você tivesse tido um relacionamento com algum deles. Sim. Um relacionamento não quer dizer que você Também teve a não. oportunidade por causa Também não. daquilo também. Também não. Aí Mas depende da sua postura, pra não né? ter essa... Você preferia nem ter? Não, relacionamento nem cheguei nesse ponto. Nunca nem fiquei com Não, ninguém. relacionar tipo, que eu falo é qualquer tipo. tá. Depois vamos entrar em Qualquer relacionamento também, que eu quero saber o que o Guilherme fez com a sua vida. Merda. Não pode? Não pode. Ah, tá. Porque a Madu pra falar... Ah, não quero falar então, que eu fiz uma tatuagem na virilha. Com... Não, mas a Você já tatuou a virilha? Eu não tenho nenhuma tatuagem. Ufa. Eu não gosto de tatuagem, gente. Sabe? Em mim, né? Nossa, me... Então eu vim de blusa no dia certo. Não, nos outros, é o que eu falei, o que você faz da sua vida é problema seu. seu. Só que eu sou uma pessoa que eu não faço nada que eu não tô afim. Não importa se todo mundo à minha volta faz... Pô, por exemplo, eu não bebo, porque eu não gosto do gosto, eu nunca gostei. E todo mundo que sai comigo, que meus amigos, sempre Bebe. beberam. E eu nunca me impediu de estar com eles por conta disso. Eu sempre Você tive uma brindaria aqui personalidade agora comigo? muito forte, Ei, sabe? saúde. Ei, vocês estão me excluindo? Claro, você Vem tá, aqui. por favor. Eu Você tenho tem brilho. Sem eu, isso aqui não existe. Eu tô subindo em você aqui, ó. Minha escada. Eita. Não, eu sou sua escada. Ficou Usa. estranha essa frase, É, queria mas- dizer. É verdade, ela Sei. foi. Ó. Ai. Enfim, então respondendo Eu não. como ele, eu então, nunca. deixa claro, tá? Eu que como tá. ele. Deixa bem claro, né? Os pontos nos is. Mas eu nunca fiquei com nenhum jogador de futebol por conta disso. Assim. Mas já teve um chaveco, os caras te davam muito chaveco? Já. Porque ali, por exemplo, aqui é o jogo. Pouco, tá? Pouco. Pouco Porque Porque do que tive você falou, pouco. porque você Tive achou pouco. respeito. Porque eles respeitam. Agora, Eu sabe acho quem que é mais era no mais ponto- maldoso? Os jornalistas. Porque eles não admitiam que eu conseguia alguma coisa que eles não conseguiam, mas eu conseguia porque as pessoas confiavam em mim. É que você tem esse olho, né? Com esse olho você consegue qualquer coisa. Assim, Não, mas ela é uma pessoa que, sabe que sorri com os olhos? Ai, eu amo Óbvio, quando né? falam isso. Põe brilho Não. nele. Ele brilhou muito Não, agora, não. porque é o meu Não, mas elogio é- preferido. É verdade, ela sorri com... Pode chorar, você fica tímido.
Aí eu... Foda, você tem brilho. Não, mas é verdade, ela não tem o seu. Eu adoro quando falam isso. Ela tem a porra de um olho, parece uma bolinha de gude. Na pandemia, quem sorri com os olhos se destaca. Não é? Porque é a única... Agora foi sem brilho essa Tira da tomada. Posso tirar? Nossa, Deixa a luz concordo. pra lá, né? Não, mas assim, Esquece porque eu a falo luz. por quê? Porque ali, por exemplo, na hora do aquecimento do jogo, você tá ali, né? Você tá ali na beira do campo. Não, nesse Chega um momento bagulho não. tipo, nossa, que Não, olho, hein, não. bebê? Sabe por quê? Eram sempre as mesmas pessoas, né? Então, assim, eles estavam muito acostumados. E quando você não dá abertura, eles respeitam. Mano, E também tem aquela coisa também, por É uma exemplo. pergunta linda agora, pra ter brilho. Não, mas calma aí, só pra finalizar, você faz a pergunta. Por exemplo, a gente joga no mesmo time. Você foi lá e elogiou ela. A gente vai comentar entre si, puta, aquela Sim. mina ela é mais na dela, né? Tipo, E sabe eu o já que nem vou acontece? chegar, nem vou elogiar. Em quase todos os times, eu cobria mais Corinthians, São Paulo e Palmeiras na época. Os melhores de São Paulo. Desculpa, tá? Que eu não vim pra pouco. É, eu não hoje fiz você 50 cursos pra entrevistar. Você tá na Não, zona hoje do você veio pra podcast. pouco. Acho que você deveria estar no pior podcast que existe. Eu tô achando ótimo. Tô zoando. Gostei. Bom, então calma aí, brilho pra nós. Mas sempre tinha, pelo menos naquela época, quase sempre tinha no elenco alguém que me conhecia já, sabe? Da hora. Então, porque Chamavam com umas festinhas, os bagulho? eu já fui em muita festinha. Então daqui a pouco você vai entrar nesse campo. Muita festinha. Eu Faz a tenho, pergunta, eu tenho uma Cetinha. pergunta que é o seguinte, eu não tenho a média, eu acredito que tem uma galera muito que tá assistindo aqui, não tem 2 pessoas. Tipo, eu tô tem me a média, perguntando tipo, demais. Mas tipo, um jornalista ganha bem? Bem mal. Bem mal? Bem mal. Na época A eu gente era pode falar- estagiária a gente pode pra falar ajudar. valores? Pode. Eu não, Maravilhoso. estamos falando de 2008, até 11 mais ou menos, tá? Faz tempo, não sei como Mas tá era o quê? hoje. Você tinha uma Eu carteira era assinada? eu tinha, mas eu era estagiária. Eu trabalhava, na Você tava prática. fazendo faculdade ainda ou não? Eu entrei lá com 1 semana de faculdade. Ele tá Ele tá querendo me entrevistando pegar legal, na mentira, é. né? Ele quer que eu me Não, contradiga. porque tem estágio que Não. já terminou a faculdade. Não. Não, mas tipo assim, você Ou recebia não, o quê? eu tô Mês buscando. por reportagem? Como funciona Não, isso? eu recebia um salário, Aham. só que era assim, era um salário ridículo, eu ganhava na época 800 e pouco reais. Só que assim, eu trabalhava no lugar que eu mais sonhava trabalhar na minha vida, eu tava começando, então eu encarei como a minha faculdade. Mas tinha quantos anos nessa época? Ixi, não sei. 22, Faz a conta 20. aí. Eu tinha acho que uns 20 anos mais ou menos. Só que é o seguinte, 20 anos, em 2008, 800 reais era um dinheiro legal. Então, naquela época, o que Não era um dinheiro legal, Qual era? mas era melhor que hoje, né? Era mais que o salário mínimo Sabe, naquela época, eu tinha provavelmente. amigos que faziam um estágio que não era remunerado. Que era obrigatório fazer estágio pra faculdade. Nossa, O meu era remunerado. O único problema que tinha, que lá falavam o quê? Que eu trabalhava, tipo, 5 horas por dia, de segunda a sexta. Eu tinha um dia de folga por mês e eu só tinha hora pra entrar. Então, assim, tinha dia de jogo que eu como eu falei, eu ia, filmava, entrevistava, voltava pra redação pra editar, que na Fazia época tudo. tinha todo esse trâmite, tinha que pôr no ar. Tinha vez que eu saía, dia de jogo, assim, de quarta-feira, tinha vez que eu saía da redação, eu era a última, eu ia direto pra minha faculdade. Tipo, 5 horas da manhã, Nossa, sabe? era loucura. Então era muito cansativo. Então chegou num ponto, no final desses 4 anos, que eu tava assim, a ponto de ficar doente. Então eu segurei o máximo que eu podia, porque eu trabalhava num lugar que eu sonhava, eu fazia o que todo mundo que estudava comigo sonhava fazer. Eu peguei a época de Ronaldo no Corinthians, Adriano. Você chegou a entrevistar o Ronaldo alguma Eu vez? peguei os 2 anos do Ronaldo no Corinthians. Tipo, eu encontrava o Ronaldo todo dia. E o Ronaldo, tipo, era o meu ídolo do futebol, assim, Uma fita, sabe? nossa. E eu tinha que ir de pleníssima, né? Tipo, como se tivesse... E você é corintiana? Eu sou corintiana. Aí sai gol, você tipo... foda-se o Não, gol. eu aprendi a ser um cone. Até hoje. Já faz 10 anos que eu saí tive e uns eu sou um amigos cone meus, até hoje. A gente foi campeão de um campeonato na Copa Coca-Cola. Faz na época. tempo, né? Faz tempo. Ah, não, São Paulo não, né? Ô, bebê, ei, quem foi o último campeão paulista? Ei, né? respeita Fazia nós, um viu? tempinho, né? Tava precisando. Tá precisando. Tá precisando. E aí, tipo assim, a gente foi campeão de um campeonato lá, com a Copa Coca-Cola, na época era novo. E quem ganhasse o campeonato ia ser gandula da Copa. Ai, que legal. Tá ligado? Eu não fui, porque deu um bagulho que eu não passei no teste. Eu consegui passar no teste de mão, tá ligado? Mentira. Consegui errar. Era pra, tipo, jogar a bola assim, Pensou eu que joguei errado. sensacional. Cara, na Mentira. Na mão. Com o pé bem, foi campeão, na mão errei. Ela falou, cara, esse é um animal. Todo mundo foi, mas Que eu fui legal. fazer gracinha, tá ligado? Tá E aí vendo? foi gandula da Copa do Mundo. É. E tipo assim, os caras no treinamento falavam assim, ó, saiu o gol da sua mãe, você fica quieto, você não fala nada. E tipo assim, a Argentina e a Alemanha jogando a final lá, gol, o estádio vai a delírio, e você tipo aqui, ó.
com a bola. Nossa, e a vontade. E a vontade de chutar a bola pra já dá um chutão, já. Tomar todo mundo no cu. Essa foi, no começo, era uma das minhas maiores dificuldades. Porque eu sempre fui aquele tipo de torcedora de chorar, Fora que a energia de estádio é muito maior do que a energia de TV. Muito maior. No estádio te cativa. Às vezes o gol do outro você quer gritar. Mas, então... Nem tanto. O que acontece é que quando eu comecei a trabalhar com isso, Mas tem que apagar. eu passei a torcer por algumas pessoas específicas. Então, tipo, eu sou corintiana, mas tinha pessoas do Palmeiras que eu tinha consideração, e aí eu torcia pra ir bem, sabe? Você passa a torcer por pessoas, assim como tinha pessoas do Corinthians que eu torcendo detestava. pro palmeirense. Não torcia pro Palmeiras, eu torcia pra aquela pessoa, tipo, não errar o pênalti, sabe? Mas também assim? tem aquele lance de assim, a partir do momento que você entrou nesse mercado, os times deixam de ser... Você deixa de ser só torcedora, vira negócio também. Com vira certeza. business e você já começa a ver com outro olhar. E foi esse o motivo, inclusive você tocou num ponto muito importante. Por favor. Foi esse o motivo de eu querer sair dessa área. Tá muito porque... Tá muito bom, eu amei. Você foi muito lindo, cara. Porque que bobinho esse toque. eu queria voltar a ser torcedora. Então eu Foi por isso que você saiu do jornalista, você queria voltar a torcer? Eu queria voltar a ter aquele tesão de torcedora, assim, porque eu não tinha mais. Virou assim, tanto um negócio que deixou de tinha gostar. que ser tão imparcial, e eu era, que realmente virou sua vida. Não tinha emoção, tipo, sabe? Então eu preferi, falei, não, e outra coisa, né? Quanto mais futebol, quanto mais acesso aos bastidores você tem, menos você gosta. Porque é muita coisa suja, né? Muita coisa errada, como qualquer meio, né? Mas no futebol... É muito, né? Eu tenho um exemplo perfeito pra isso. Nada a ver, mas fazendo só pra você entender. Vou no banheiro, que é a mesma coisa. Vai lá. Também daqui a pouco. Imaginei a cena agora. Nossa, mas agora puxou uma resposta, parece que é um exemplo foda e nem é. Não é? Não, mas é que você falou, você conhece os bastidores e vê que não é tudo aquilo. Por exemplo, eu trabalhei 4 anos como garçom. Sei. E eu trabalhei em restaurantes conceituados. Trabalhei no Balai, na Paulista e tal. No chefe, tinha a estrela Michelin e tal. E você conhecer bastidor de um restaurante, né? Louco isso, né? Aquilo tudo, né? Quem tá olhando, quem tá por fora, o cliente chegou ali e tal, tem um puta glamour. O por trás é sempre sem maquiagem, assim, Exatamente. né? Então, e aí você vê... Inclusive, eu uso muito essa frase pra vida de influenciadora, né? Porque... eu falo que não compare o meu palco com os seus bastidores, porque a rede social tem muito isso. A gente mostra o melhor lado. Sim. Né? E eu, nas minhas redes sociais, eu tenho essa missão, assim, eu falo que eu gosto de comunicar otimismo. Eu sou uma pessoa muito otimista. E um dos motivos de eu não querer trabalhar com jornalismo tradicional também foi porque eu não queria ser portadora de notícias ruins para as pessoas. Porque eu nem assisto. Porque vem de tudo, eu né? me poupo de notícia ruim. O Se que você é vier, jornalista, você vai ter que fazer de tudo. E eu não queria ser mais uma pessoa. Eu queria comunicar de uma maneira que fosse construtiva para as pessoas. Mas agora, por exemplo, você acha que isso tem a ver com, por exemplo, um ego seu ali de falar assim, eu não quero vincular o meu nome a uma parada ruim, ou só realmente você quer passar o bem? Eu acho que isso foi uma construção, né, assim, de muitos anos. Hoje eu falo de estilo de vida. E o meu estilo de vida é esse. Eu sou assim no meu dia a dia, sabe? Eu sou uma pessoa muito positiva, muito otimista. Dá uma merda, eu não fico pensando no problema. Eu já tô focada na solução. Entendi. Então eu quero, hoje a minha missão na internet é ser um exemplo positivo para as pessoas que se inspiram. E ser lembrada como isso também. O último cara que veio aqui, que também foi o sócio do Calé que você conheceu, nosso patrocinador. Sim. Ele falou sobre isso também. Às vezes a forma como você encara o problema muda tudo a figura. Às vezes o problema, você vê como um problema gigante. O problema tem o tamanho que você permite que ele tenha. Exatamente. E eu sou assim na minha vida, sabe? Você leva isso pra vida. E hoje, principalmente de alguns anos pra cá, eu passei por um processo de autoconhecimento muito grande. E hoje eu acho que isso é o meu maior diferencial que eu consigo passar para as pessoas que me seguem, sabe? Então, essa questão mesmo de querer comunicar coisas boas, é porque assim, hoje eu até me incomodo eu não consigo assistir um jornal, por exemplo, na televisão, porque muita coisa ruim, né? Não, e outra, eu sei a parte técnica. Não, obrigada, eu não bebo. Mas assim, eu sei a parte técnica. Então, quando eu vejo uma reportagem, eu percebo exatamente onde aquele jornalista tá querendo chegar. Não, e às vezes quando ele aumentou, você ganha isso exatamente também. Isso. Eu sei exatamente onde ele quer chegar. Ele não tá mentindo, mas ele usa a informação do jeito que ele quer. Mas sabe o que é louco? Isso muda totalmente. Eu trabalho aqui no dia a dia como editor, né?
E eu percebo isso também vendo o jornal, onde o Você editor sabe exatamente o que ele tá fazendo, quis aumentar. Exatamente. Então hoje, por exemplo, com a realidade que a gente está vivendo de Covid e tudo mais, eu não consigo assistir, porque eu vejo a informação muito manipulada, sabe? Totalmente. E isso me faz muito mal, porque, querendo ou não, é a minha profissão, né? São os meus colegas de trabalho que estão fazendo isso. Sim. Então, com as minhas redes, com o meu espaço, eu tento fazer diferente. E no futuro também é o legado que o jornalismo vai deixar, é isso, né? É isso. Quem olhar pra trás e... Exato. Puta, aumentavam muitas coisas. As pessoas, o que eu vejo hoje na mídia, é que a maioria não tem noção do poder que elas têm nas mãos. E até mesmo com a internet, né? A maioria Você também tem um poder. Eu tenho, mas a diferença é que eu tenho noção. Você tem, e como você falou, você quer passar um dia a dia positivo. Eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo, sabe? Vamos supor que você tá num dia ruim e aconteceu uma barra, alguma coisa muito foda. Negativo. Isso é uma coisa que você vai compartilhar com a galera ali ou você vai deixar de compartilhar? O meu critério é se compartilhando aquilo eu vou conseguir ajudar de alguma forma. Entendi. Se for uma coisa que não vai acrescentar nada na sua vida, Esquece. eu não sou o tipo que fica reclamando na internet, Entendi. Entendeu? Você busca, se você Se tem é um uma problema coisa, e arruma uma exato. solução, você passa. Por exemplo, recentemente, a moça que trabalha na minha casa foi vítima de um golpe que tá tendo de monte, assim, de entregador de aplicativo. Mercado Livre, caralho. Que eles levaram a maquininha pra clonar o cartão dela, enfim. E era uma situação que eu achei que se eu compartilhasse a experiência, eu ajudaria as pessoas a não caírem nisso. Então eu compartilhei. Mas ainda assim eu não dou muito holofote pra isso. Porque eu tenho essa missão mesmo, de não ser mais um caminho de notícias ruins para as pessoas. Então eu sempre tento mostrar um lado positivo para aquela mesma situação, ou como tirar algum proveito daquilo, sabe? Assim, Sim. algum aprendizado. Tenta enfim. sempre tirar algo positivo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele voltou inspirado do banheiro. Ele voltou, ele Eu pensou fui várias ler vezes. a pauta ali. Foi dar uma colada, né? Não, que hoje o dia, que vocês estão entendendo, hoje o dia é exclusivo dele. Ele Hoje tá é brilhando, brilhar. ele Hoje tá eu sou aqui brilhando. só pra completar. É. Eu tô deixando o menino ir, Você entendeu? vai me dar a mão? É porque ela tá aqui. Tô dando a bola pra você, vai, tá, Bob. tá. A gente Deixa tá a aqui Mari jogando ver bem. isso aí. Essa pega. Normal. Pelo amor de Deus, hein? Não quero apoiar Não, a Mari. fica Não sei quem é a Mari, mas... Psicológico. Não, mas assim, Mari. deixa eu te fazer uma pergunta. Por Tudo exemplo, você, pelo que você comentou, desde cedo você já começou, tipo, ser uma mulher independente, tá ligado? Tipo assim, Sim. você foi lá, jornalista, já entrou pro lanche, já foi jornalista, enfim. Qual foi o perrengue que você passou? Teve algum perrengue que você passou na sua vida? Você falou, mano, não acredito que eu tô passando por isso. Mais Olha, financeiro, vamos dizer assim. Ou não, veio de uma família legal. Eu vou te falar, assim, eu não vou dizer que eu tive problemas financeiros, porque minha família, assim, eu sempre tive uma condição de vida boa. Aham. Mas, assim, meu pai, ele abriu a empresa dele do zero. Uhum. Meu pai jogava futebol, quando eu nasci Mas ele profissional, parou. seu pai? Futsal profissional. Mas ele foi jogou até no- da seleção paulista e tudo mais. Jogou Como é o Corinthians, seu pai? Palmeiras, Basic, conhecido como Basic. Você deve ter jogado com um treinador meu que foi o Dodô, não sei se você Pode sabe. ser. Douglinhas, não Aham, sei. sim, meu pai jogou. Com o Douglinhas? Douglinhas, goleiro, alguma coisa assim? Não era goleiro não, Dodô. Não, mas ele deve sim. Tem Pergunta a pra boca ele. meio... Pergunta pra ele se ele conhece o Basic. Basic? Meu pai era bem conhecido na área. Seu pai tem quantos anos hoje? 60. Putz, deve ser da mesma era ali, Ele hein? parou quando eu nasci, por volta de 88, 89. Caralho, Eu nasci em 89. mas você pai ganhou dinheiro jogando futsal? Jogando salão não? Daquela época não se ganhava muito dinheiro, né? Ele Ah, ganhava, assim, coisa normal, assim. Aí ele parou de jogar, abriu uma pizzaria na Aham. época, quando eu nasci. Sim. Ficou, acho que 1 ano por Sim, aí. sim. E aí ele abriu a empresa dele. Que acho que a empresa do meu pai acho que é 1 ano mais nova que eu. Eu vou fazer 31, a dele tem 30. Ah, E meu Você mora com seus pais hoje? Moro com a minha mãe e com as minhas irmãs. Seus Meus pais são são- separados. Ah, tá. Muito Mas aí, meu pai, assim, ele abriu a empresa dele do nada. Ele vendia de manhã, saía pra entregar à tarde, a empresa dele era ele. Mas ele conseguiu construir uma carreira, uma empresa legal e assim, eu nunca passei por dificuldade Nunca nenhuma. passou dificuldade. Porém, a maior dificuldade, que eu não encaro como uma dificuldade, mas foi um desafio pra mim, foi justamente essa questão de querer seguir um outro caminho. Porque eles queriam que você fosse o padrãozinho Exatamente, ali? porque o que acontece? Eu sou a mais velha da minha casa. Aham. E eu sempre, assim, fui muito bem na escola, estudei no colégio mais difícil de São Paulo. Você estudou na onde? No Bandeirantes. Eu fazia exatas no Bandeirantes. Eu estudei no Chiquinho, então eu não conheço essas Você já ouviu falar no Bandeirantes? É tipo o colégio mais difícil do Brasil. Eu fazia exatas lá. Então, assim, Você fazia o quê? É o mesmo que eu exatas. estudei aqui.
Nossa. É? Não é, porque só tinha japonês lá. Eu era a única que não era japonesa. Não, mas sabia que meu apelido na escola era Japa. É mesmo? Juro. E o meu na escola era Rainha dos Caminhoneiros. Sabe por quê? Pedribina, tipo, Pedribina. É tipo, porque eu era a única pessoa que não era japonesa de verdade, assim. E eu fazia exatas ainda, era muito japonês. E eu saía na rua com as meninas, tipo... Você sabe a diferença só de eu exatas era e diferente. Sim. Só eu era diferente. E aí, tipo, todos os caminhoneiros mexiam comigo. Aí as japonesinhas ficavam me chamando de Rainha dos Caminhoneiros. Um bom apelido. Uma bosta. Não gostava. Filho de merda. Eu não gostava. É desse legal. apelido. Ei, foi lá, o que aconteceu com você? Olha Volta lá, o brilho vai, aí. vai pro banheiro, Eu acho volta. que eu deixei lá. Volta e pega o brilho lá. E aí- Rainha dos caminhoneiros. Mas e se alguém chegar na sua mãe e falar, Aham, você Não, acha que mas era legal? é ruim, na verdade, porque é longo. É longo, né? Não dá nem tempo de rir. É, eu já colocaria... exatamente. E aí, Mas- mas é- caminhãozinho fica legal. É, entendeu? Mas dá pra ser... Lógico. É E aí, interessante. gente, tinha toda uma expectativa, assim, da minha família e até uma pressão de que eu queimar. tinha que seguir... Seu que eu sonho era tinha o quê? que- Qual era seu sonho, assim? Olha, desde quando eu comecei a ter um sonho era ser jornalista esportivo. Caralho. Até hoje? Ou qual que é hoje? Hoje eu saí do esportivo, Mas, tipo assim, calma né? aí. Mas eu nasci pra trabalhar com comunicação. Eu não me vejo trabalhando com nada que não seja Tipo, comunicação. no escritório sem falar com ninguém. Eu cheguei a tentar. Quando eu saí do lance, eu tava muito cansada. E aí eu falei, bom, tá, o povo me enche tanto saco pra eu trabalhar na empresa do meu pai que eu vou. E eu fui. Você pretende voltar um dia pro jornalismo? Pro jornalismo tradicional, não. Esportivo. Eu vou voltar a falar de esporte em breve, porque Ah, eu contei tá, pra você vocês contou. esse segredo. Mas assim, Você eu não quer falar? posso falar. É que eu vou lançar um podcast pra falar de futebol e pagode. Futebol, pagode e resenha. Ha. Da hora. Nossa, é legal. É, da hora. Mas dá pra dar uma palhinha aí ou não dá? Dá pra dar, mas ainda Você não... quer que dê? No pagode! Belo! No pagode, Ah. Não? Não, a ideia... Te amo, cara. Essa foi foda. Inicialmente, assim, sendo muito sincera, é totalmente hobby, assim, pra eu matar a saudade da área, porque eu tenho ainda até hoje muitos amigos na área do esporte e tudo mais. Eu amo entrevistar, é o que eu mais amo fazer, e eu acho que é o que eu faço de melhor, assim, né? Então, e principalmente esse estilo aqui, de bate-papo, Trocar sem muito sem- roteiro. A gente vai começar a lançar Realmente- as músicas só pra ir lá no seu. Pode ir, inclusive. Nossa, Vocês podem ir fazer um esse arrombado network. ele tem que... É o network. É, isso aí que tem que Entendeu? tirar, sabe? Nossa. Ele tá querendo participar, quer brilhar mais que você, a furadeira. Não tem. É só Então, dele, gente. A ideia, a princípio, é essa. Você que teve a ideia? Como é que foi? Como iniciou o O projeto? projeto é eu. seu, né? É meu e de mais 2 amigos, né? Ex-jogadores, não. Não. Eles, em 2018, eu fiz um especial no meu canal do YouTube que chamava Copa do Juntão. Que era uma mesa redonda de bate-papo, acho que eu apresentava e eu acho que eram 5 participantes mais ou menos, e eu mediava ali, a participação era um especial sobre a Copa do Mundo. E foi muito legal. Tipo um react dos melhores momentos. e o Não, cara- a gente... exato, a gente comentava Aham. assim, semanalmente, assim, uma mesa redonda mesmo, assim. E aí foi muito legal. E aí eu convidei 2 desses participantes. Que Pra gravar o Os que podcast. pra brilharam gravar mais. comigo. Um é meu primo, que ele é um personagem, assim, eu falo que ele é um personagem muito interessante, porque ele é aquela pessoa que ele faz piada sério. Então, tipo, ele fala um negócio sério e você se mata de rir, ele tá assim, tipo, não, sabe? Não é... Então eu acho que é Mais muito conhecido como interessante. pau no cu. Mais conhecido como o quê? Pau no cu. Pau no cu. Ah, tá. Ok, beleza. Só ele entende esse bagulho, né? É que ele não tem brilho. Deve ter Quem tem brilho não entende. tem Só que- você Quem tem brilho não tá por dentro. Não tá. E aí o outro Piada de convidado bosta que eu fiz. também é um participante. Não, é que eu não escutei. O cara tá com a furadeira aqui, eu não escutei. Não, ele tá essa tirando parada. esse cara aí, hein? E aí, Vou falar o nome o dele. outro participante é um amigo meu que entende também muito de futebol, então ele traz um lado mais técnico. Ei, caralho! Ele tá Por favor! dedicado, ele tá montando o Nossa, escritório não, inteiro. vai, acho que não vai Acho que prejudicar. não pega não. Prejudicar. Acho que não, porque é bem Só direcionado. enche o saco nosso mesmo. Ah, mas tá de boa. É tipo uma musiquinha de fundo. É, tipo uma trilha sonora. Mas a gente vai começar em breve, viu? Vai começar em breve. YouTube, o caralho. Isso. Caralho, da Não hora. vai ser ao vivo, vai ser gravado por conta da minha agenda relacionada ao projeto de viagens, que a Madu quando veio Sei, contou, sei. né? Aham. Do Avoar. Então, assim, a nossa agenda é meio doida. Você também faz parte daquelas... Como é o nome dos bagulhos? What you say?
Não Eu faço. sei, parece. Não faço. Que é Bloggers para você. Não faço. Ela montou isso quando ela tava morando nos Estados Unidos, né? Isso, é um bagulho E assim. aí era mais com pessoas brasileiras que moram fora. Então, o ano passado, no fim do ano, ela me convidou ela faz todo ano uma premiação, assim, de influenciadores de várias categorias. E aí, no final do ano passado, ela convidou minha empresa, a DDR, pra escolher os premiados que seriam do ano passado. Então, Eu quero falar da sua empresa, mas antes de falar da sua empresa, eu sou um cara que tem uma boa memória. Então vai. Eu E não eu lembro que terminei a gente alguma não terminou coisa. de falar Só do não tem curso, brilho, memória 50 tem. cursos. Sim. Eu te prometi, inclusive, né? Você fez 50 cursos de marketing? De jornalismo esportivo. Da onde eu tirei marketing? Tudo ali hoje meio interligado, né? Caralho, você fez 50 cursos de jornalismo? Eu fiz, antes de entrar na Tipo faculdade. aquelas palestras, o caralho. Workshop. Tipo, falava, vai ter um workshop do PVC, Você ia não sei aonde. atrás. Eu ia. Desde quando eu tinha 13 anos. Eu fiz um curso com a diretoria do São Paulo, inclusive, na FGV. Eu não tinha nem terminado o colégio ainda. Você era nerd? Você era nerd? Eu era, sempre fui. Eu não Você era era nerd, assim, de personalidade, mas eu sempre fui muito bem. Sempre. Você Nota era 10, inteligente. 9, 10, Muito 9, bem. 10. Sempre Nós fui também. um pouquinho acima da média. Nós também. E humilde, como eu já falei Muito. outras vezes. Igualzinho eu. Igualzinho. Alguém já chegou em você e falou assim, você é soberba, você é arrogante. Não, porque assim, eu brinco, mas na prática eu não sou. Então, nunca. Nos cursos, Por que você tá por me exemplo, cutucando? Para de me cutucar. Porque Por quê? você fica Porque ele mudando achou- o assunto do curso. Ah, Ai, tá puto. Caralho, você Tipo, cala a boca. Não, porra. mas por exemplo, eu imagino que dentro de 50 cursos sobre o mesmo assunto, claro que muda e tal, mas Eu cheguei devia ter a muita fazer- coisa parecida. Tinha. Se às vezes você muito. falava, puta, já É que conversei 50 assim, vezes. o que aconteceu? Literalmente 50 vezes. Quando eu me toquei que eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, eu acho que eu tava no primeiro colegial. Falava assim naquela época, hoje em dia se fala em Ensino médio. ensino médio. Não, já era. Eu acho que já era ensino médio. Eu tô Nossa, você antiga falou, mesmo. você falou como É, se fosse enfim, não. 1932. Né? Pareceu Ditadura assim, né? no Brasil. Né? O Corinthians sendo fundado, 1910. Não. Mas eu. Só mas... tem um mundial, só pra deixar claro. Ah, não, Palmeiras. Ixi, olha lá, a pessoa quer me zoar ainda errado. Apaga, Gui, apaga Tá. o seu aí. Ele me botou Kaká, do nada, assim, um boné Kaká. Ah, é minha parceira youtuber, Kaká. Ah, é? Ela foi a primeira pessoa a ser entrevistada no Primeira Eu achei que era o primeira menina. Kaká. Ela foi a primeira menina a ser entrevistada no podcast. Kaká Olha. Moreira. Quando era na casa dele, que a gente contou ainda. Verdade. Que legal. Curso. Marcante, sim, marcante. Marcante. Aulas. Aulas. Aí eu tive que dar uma engrupida nela e pegar o boné, né? Senão não dá nada. Falei, ei, Vai divulgando, vai divulgando. Marcou, né? Primeiro. olha, mano. Enfim, e aí eu... Você achou que era o Kaká da seleção? Não, eu falei, sei lá, ele foi no banheiro, voltou com o Kaká. Mas você pode já vender. tava com esse boné? Não Foi o tava. Ele ele veio vendeu aqui, o quê? Ele veio, que o Kaká veio aqui e te entregou. Você pode... Mas se todo mundo mentir junto, vira verdade. Vira verdade, Vamos vira, virar- vamos- vira verdade, vira um corte, vira views. Vamos Entendeu? fazer uma mentira muito É. forte pra virar um corte a partir desse momento? Vamos. Então vai. Vai Tem lá, que ser um... puxa. Não, todo mundo, né? Tá, mas Ei, qual que é a sua ideia? não tenho ideia, eu só tive a ideia de ter uma mentira muito grande. Que já entendeu? A partir dele foi essa. Agora assim, toma esse passinho aí, Que nem ó. eu vi um Faz bagulho gol. aqui, tipo, o jogo Defante larga o bagulho. Vai tomar no cu, fazer uma bosta de entrevistador e sai, já viu esse bagulho? Você tá Sério? rindo, você nem entendeu. Você tá brincando? Ela tá rindo só pra me Como enganar. você tem coragem de fazer uma dessa? O quê? Com a Sair? gente? Vocês são É. bosta de uns entrevistadores. Não, jamais. Só pra Não, fingir. mas só pra fingir. Ah, você quer que eu faça? Ih, tá difícil, hein, ô. Você atua? Ixi, tô lenta, hein? Então, calma aí, tem que fazer uma pergunta muito... que ela não iria gostar pra... Será que eu seria Tipo convidada? assim, ou coisa posso de- ser, tipo assim, os anfitriões foi escroto com a convidada, tipo um bagulho assim, tá ligado? Não, aí nós tá fudido. Nós tem que ficar, tipo, conversando. Sair ficar pra, gatão. Não, pra tem que sair, ser- não, pra sair escroto. tipo naqueles Instagram de fofoca? E não, tipo tem que ser isso? tipo macho escroto, não é escroto, tipo, Viu? Mas esquece daí lá. o povo vai cancelar vocês. Tá suave, tá suave. Nós tá fudido. Tira só o trecho e esquece, não, é só a resenha, né? Você acha que você... Não vai dar em nada. Que essa roupa aí não é vulgar? Amigo, não, veja, ô Bob. Caralho, calma aí que ele tá precisando, que ele tá lindo hoje. Bob, amanhã eu vou fazer um ensaio de lingerie. Você acha que o meu body fechadinho é vulgar? Não, mas eu acho que tem pessoas que fazem insight, você não tem vergonha? Não tenho, sabe? Ah, eu tinha que fazer um... Tem que fingir, caralho. Ah, não, mas você gente. sabe que é a minha pergunta... Agora eu fiquei na dúvida se ela entendeu minha pergunta, que foi uma brincadeira. Eu você entendeu? entendi, mas eu ia aproveitar pra Ah, puxar um animal. gancho importante. Ó, isso aqui Não, vai porque virar o no corte do segundo mesmo ela não jeito. entendeu. A Não, ideia... eu entendi sim, eu percebi que era a intenção, A ideia- mas eu ia aproveitar pra fazer um comentário interessante. Então vamos lá, vamos voltar. A ideia... Agora foda-se, que isso aqui já vai estar tudo no corte. né? A ideia é ser escroto pra ter um corte legal aqui só, nós tá tipo ator, bagulho e malhação. Olha, nesse caso vocês têm que fazer isso como a do Ávila. Por quê? Ela
Ela é uma ótima atriz. Ela participa de várias gravações com os caras de comédia que ela sofre bullying. Não, mas a gente percebeu que você não é uma boa atriz. Percebeu? Deu Ainda bem que eu sou jornalista, né? Porque se eu dependesse de ser atriz, eu tava fodida. Mas você é jornalista na boca de quem? Não, Nada. boca do papel mesmo, assinado. Esquece esse bagulho aqui, eu falo. Chega, Entendeu? Fala pra mim de 50 cursos aí, que nós estamos tentando bolar um bagulho, mas não estamos bolando nem uma maconha. Enfim. Tá dando certo. Tá dando nada certo. Eu decidi muito cedo que eu queria trabalhar com esportivo e na época, assim, era um meio, ainda mais que hoje, muito masculino. E aí, eu sabia que para eu ter uma oportunidade, eu sabia que se eu tivesse uma oportunidade, eu ficava. Porque eu me preparei para aquilo. Mas eu precisava ter a oportunidade. Então, eu tinha na minha cabeça que tá muito na frente dos meninos que eu concorrer comigo. Pra criar essa oportunidade. Pra criar essa oportunidade. E aí, uma das maneiras que eu encontrei disso foi, assim, eu tinha 13 anos quando eu fiz o primeiro, assim. E aí, era todo fim de semana. Fiquei sabendo que vai ter não sei o quê. Eu ia. E isso é uma coisa, assim, que meu pai sempre me ajudou muito nesse sentido, de educação. Então, qualquer coisa que eu queria fazer de curso, não importa o que era, eu falava, pai, posso fazer? Ele falava, pode. Porque meu pai tinha uma condição financeira boa e pra esse tipo de coisa, ele nunca regulou, entendeu? Ele sabe então, que ia te exato. te Então, ajudar, pra essa parte de estudo, Ver tudo as que eu queria fazer, ele me incentivava. Então, eu aproveitava a oportunidade. Claro. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha feito muitos. E aí, uma das etapas da seleção lá do Lance esse foi um dos fatores determinantes para eu ter a minha oportunidade. Claro. Mas, então, no geral, você pode dizer que os 50 cursos foram positivos. Foram muito positivos. Pra você... Foram. Mas eu falo, foram muito positivos para eu ter uma oportunidade de entrar. Mas onde eu aprendi tudo sobre jornalismo, sobre comunicação, sobre tudo. É na prática. Foi na prática que foi no Lance. Então, assim, lá o estagiário não era só para servir cafezinho. No meu primeiro dia me botaram para entrevistar Roberto Carlos. E era assim, era todo dia. Então eu aprendi muito. Chegou no fim da minha faculdade, eu ia na aula, eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Já sei dessa porra. Porque, o povo tava muito pra trás, sabe? Assim, porque era muito... Na prática, um negócio é outro, né? Sem dúvida. Tanto que eu tive problema com meus professores. Tinha professor que implicava comigo. Porque eu trabalhava num lugar que eles não tinham conseguido trabalhar, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses 50 cursos, quantos deles foram pagos? Todos. Todos. Então a gente consegue concluir que uma pessoa que com menos condição é muito mais difícil. Então, hoje em dia, na verdade, eu acredito as pessoas que não. dizem que assim, o dinheiro não ajuda, mas o dinheiro ajuda pra caralho. O dinheiro ajuda, claro. Eu Quando acho a pessoa que quer. o dinheiro, o que eu penso sobre o dinheiro, ele é um potencializador Sim. de tudo. Então, assim, se você é uma pessoa ruim, com dinheiro você vai ser pior. Se você é uma pessoa boa, com dinheiro você vai ser melhor. Porque você vai... Nossa, calma aí que tá... Ei. Eu falo, o dinheiro ele é um potencializador de caráter, né? As pessoas têm muita crença limitante em relação ao dinheiro, né? E a gente cresce ouvindo muitas coisas, assim, que ficam na nossa cabeça. O dinheiro é mal de não sei o quê. Dinheiro não traz Seu felicidade. cu, dinheiro é mó bom, caralho. Se você tiver dinheiro e você souber usar aquilo positivamente, você multiplica aquilo. Você acha que o dinheiro traz felicidade? Acho, com certeza. Nossa, também? Pensei que era. Com Se a gente certeza. tivesse dinheiro, chamaria Alphaville Podcast. Certeza. Então faça essas Eu acho, com certeza traz Tava felicidade. viajando lindo. Desde que seja o meu. Boa. Eu penso isso. Ei. Eu não quero dos outros, eu quero o meu. Eu aceito o seu também. Deixa eu te fazer uma pergunta totalmente diferente. Eu vi que você fez uma cirurgia bariátrica. Fiz. Certo? Nossa, você não sabia. Tem que Você não estudar, você pesquisou, não tem. né? Ô, Bob, você não deu uma pesquisada. Acende ele. Não, isso aqui é entender. Você precisa de brilho. Entendeu? Quando não é eu sou esse cara. Ei, eu só tô aqui, ó. Você já tem o brilho, né? Eu sou brilhante. Foi em 2018, eu acho que foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu sempre tive problema com peso, assim, eu vivi minha vida toda de dieta. Durante muito tempo, eu consegui manter ali um peso normal. Mas isso era tipo um problema pra você? Te incomodava? Não, nunca foi. Porque eu sempre fui uma pessoa... Mas você sofreu um bagulho tipo mal gorda, uns bolinhos, bagulho? Nunca na minha vida. É que você tem autoestima muito alta, então você Muito cagava alta. pros outros, né? É isso. Mas, não, desculpa te cortar, mas tipo assim, vivi a vida inteira de dieta. Eu acho que só faz dieta que se incomoda com peso. Não, eu fazia porque eu queria me manter Ou você de uma tinha noção que maneira ser eu gordo queria. é algo que é meio prejudicial à saúde? Não, mais e pra saúde. também fisicamente, que eu queria me manter daquela forma. Mas assim, Entendi. eu nunca me preocupei com o que o outro pensava de mim.
E acho que por conta disso, isso nunca me chamou. Mas tipo, você já foi gordona mesmo? Eu cheguei, no dia que eu operei, eu tava com 107 quilos. Foi gordona. Foi o ápice, assim, porque eu tinha um problema metabólico. Isso faz quanto tempo? Faz 3 anos. Fez em abril 3 anos. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. O que acontece? Eu, desde criança, muito nova, de 6 meses de idade, eu tinha bronquite. Eu tive também essa Você teve? Eu Mas tive, a só minha que eu era entrei em muito- natação, fiz as Então, baratas. eu fiz 13 anos de natação. Nada. Eu cheguei até a competir. E morri afogado. Não, eu nado super bem, mas eu não gosto, eu O que detesto. você faz mal, né? Né? Poxa, né? Pois é, mas eu não gosto. Tirando participar da entrevista aqui. Que não Tirando sendo tá legal. Tirando essa parte, né, que o pessoal só se elogia. Não, mas assim, eu tinha um problema metabólico. Que eu cheguei num ponto que eu fazia dieta e eu engordava fazendo dieta. É um bagulho mais de, Eu de sei, ansiedade, né? Não, Uns eu bagulho tinha assim. uma falha, era técnico o meu problema, tipo, era uma falha no meu metabolismo. Então, assim, por isso que eu era um caso cirúrgico. Essa cirurgia que eu fiz não é uma bariátrica tradicional, é uma um pouco menos agressiva pro organismo, porque ela não tira pedaço do estômago, Como que nada é o rolê disso. dela? Você quer saber exatamente, tecnicamente? Você sabe? Sei, Ah, lógico. aham. Porque eu falei. É que uma tia minha fez, tá ligado? E ela era gordona, tipo, magra. Mas será que foi essa? Não, Porque tem não, fez vários assim, tipos. fez bariátrica, não sei tá. qual, tá ligado? Se não faz muito tempo. Ela, se não me engano, colocou um anel. Ah, não, então, é outro No cu. tipo. No cu, mas não- zoando. E tipo assim, ela... Eu tô aqui assim, ó. Ah, é que você Não, brilha, né, filho? existe um tipo que coloca um anel no meio do estômago pra não passar, Tipo a pessoa assim, engasga, tem várias tipo coisas. assim, ela, churrasco na minha casa, ela pegava a carne e chupava. Não. A Chupava, minha não. chupava É dos dentes, tá verdade, rindo o é quê, verdade. cara? Isso é de brilho. Pô, é verdade, essa é bem... Minha tia chupava um bife. Eu tô indo que eu pensei nisso, minha mente é Não, a minha chama bypass. Bife e tudo, que ela é meio safada, minha tia. Eita. Não, comigo, você é louco, cara. Como é que chamava sua tia, Madu? Ah. Não, tô brincando. Como ela não... Ah, ela foi maldosa agora. Ih, Rafa. Não era eu, não era com PH, era com F. Era falsificada. Bom, enfim, Psicológico. esse tipo que eu fiz chama bypass. É um tipo bem moderno que tem, que ele não é o único que é reversível, porque ele é menos agressivo. Ele só divide o estômago em 2 pedaços e cada uma das partes fica com uma função no organismo. Caralho. E aí o que ela faz? Ela faz o seu metabolismo ficar muito acelerado. Então, como o meu problema Quanto mais era você- o metabolismo, que quanto era mais você muito come, mais você lento, perde. Resolveu. Então, Você treina? Mas ela, eu faço pilates. Como é que... Aeropilates. O que é isso mesmo? Nunca Pilates? ouviu falar pilates? Não, já ouvi. Com as O que bolas, eu- os negócios. né, ficou estranha essa frase aí. Ah, né? mas... Ele gosta de bola, ó. Né, Coisa então. aí, coisa aí. Ah, não. O pilates que eu faço é um que você se pendura nos negócios. Tipo um e crossfit. Não, mas eu ainda quero De saber da boa. cirurgia. Você falou Sim. que separou o seu estômago, ele fecha um e o outro? Como tal. é que... Ele divide e grampeia. Tipo, fecha, fica 2 fechadinhos. Mas aí na entrada vai pros dois. Vai pros 2. O alimento. Não. Nossa, quer saber tipo eu médico. Vou, tá, Quer que ela ele desenhe ficou- na cartolina? Eu quero eu vou- fingir que eu entendi. Ah, não, ei! Eu vou matar sua curiosidade. Ele divide em 2, um fica com 70% do tamanho e um com 30%. O de 30%, que é o menorzinho, é por onde vai passar o alimento. Certo. E o outro fica só pra produzir os ácidos, tudo que é produzido no estômago pra digestão. Mas, Depois então, sua eles fome- se juntam no intestino. A fome vai só a pro fome 30. ela vai só pro 30. Só pro Não, eu não a sensação da fome eu não tenho mais. Por quê? Ei. Te juro. Você não sente fome? Eu sinto Tipo fome. assim, foi pro Largados e Pelados, não sente fome. Não. Eu só como porque eu sei que é a hora de eu comer. E como pouco. E a minha adaptação foi muito... Você não sente fome? Não, a sensação da fome eu não sinto mais. Vou te explicar por quê. Esse menor Caramba, que pedaço... louco. Picadilha virou um ETzinho, um bagulho diferente. gente, é ótimo. É o sonho de qualquer pessoa. Que ótimo, caralho. É maravilhoso não sentir fome. Eu como Maravilhoso. de tudo. Não tem nada que eu não possa comer. Até fígado? Você come Não, fígado? porque eu posso comer de tudo, mas eu não gosto de tudo, né? Ah, tá, que Eu você tenho um fala. paladar bem fundo. Mas, por exemplo, se você comer muito, você ia Eu não- ficar eu- bem. Não cabe, né? No Eu 30%? Então, não cabe. E aí, quando a pessoa força, é que ela passa mal. Eu nunca passei mal, porque eu já tinha o hábito de comer pouco. Só que eu tinha um metabolismo que jogava contra mim. Meu metabolismo, ele tinha um motor de fusquinha, segundo o meu médico. E você queria essa Ferrari. Ele fez exatamente essa piada. Ele falou, eu vou te deixar com o motor de Ferrari, mas quem aí, vai dirigir é só você. pra lembrar, os outros E aí 70% faz o quê? Fica pra produzir os ácidos da digestão. E Que aí- joga pros de 30 pra... Entendi. E aí, o lance de não sentir mais fome é porque ele liga esse menor, a parte menor do estômago, 1 metro depois do início do intestino. Por quê? Esse primeiro Mas metro... já confundiu a mente do menino. tá Não, muito não, complexo, né? tô... Você tá achando interessante? Tô ainda. Esse primeiro Só metro é o que... também acho muito tá Você se técnico. perdeu.
esse primeiro metro é o que absorve mais gordura. Então, sua comida já cai no lugar que não absorve tanta gordura, então fica acelerado, por isso. Interessante, Mas- isso é legal, né? Você é inteligente, né? Obrigada. Não, eu tô perguntando. Tá, eu... É uma pergunta com afirmação, sabe? Eu achei o tom afirmativo, Eu mas também. se você achou que é uma pergunta... Esse bagulho. Mas, Eu tava vozinha. Era pra Mas- você ter reparado, cara. olha, mais que a maioria, eu acho que eu sou, até. Caralho, joga a personalidade dela lá em cima, mano. Gostei dessa personalidade. Mas, ó, a questão da Ah, que cirurgia... o olho que você tem, você pode mesmo fazer. Tá, agora, não, vamos falar sobre a cirurgia agora, mas vamos falar assim, ó. O que isso acarretou Não. na minha vida? Não. Eu quis induzir. Nossa, Sabe por quê? ele tá com a personalidade. Bateu Chamou no pra... peito. Chupa aí. Bateu no peito, falou, eu bato. Não é isso não, vou melhor. Chupa o Diga. produtor lá que Vai, foi mal. Vai. vai, mano. Essa é pra ele ver que se o brilho tá lá em cima, É, vai. hoje ele tá com brilho. Vai, Não, filho, mas- vamos. Não é tudo isso não, não vem com isso não vai Pressionou. superar a expectativa Então que vamos. criou. Não, só joga. Não, eu queria saber sobre a cirurgia mesmo, porque, por exemplo, eu já fiz 2 cirurgias. É, eu também. E aí Além eu dessa, eu fiz mais 2. Você fez cirurgia do que, viado? Apêndice Isso aí também fez? e um outro que eu tenho aqui nas costas, que até hoje ninguém sabe falar o que que foi. Nasceu um nódulo aqui nas Sério? costas, Ixi. cheio de pus e até hoje ninguém sabe Tinha falar um o que foi. verme ali no bagulho. tiraram Doeu o mais verme. do que apêndice. Caraca. Muito Perna do mais rim, do que lá na apêndice. pedra do rim. Não, porque era aqui assim, não era. Vamos pra Perna pergunta, do rim. enfim. Vamos pra pergunta lá, Eu linda. tô curiosa. E aí É. abriram pra tirar, até hoje ninguém sabe, eu não sei te explicar o O que que é, importante porque é que ninguém tirou, sabe. entendeu? Tirou e acabou. É essa a questão. É, mas aí eu, tipo assim, teve todo aquele caminho da cirurgia, toda uma tensão e tal. Eu queria saber como é que foi esse processo, assim, desde o momento que você deitou na maca até. Óbvio que você não lembra, mas o Eu processo é legal lembro. falar. Eu lembro perfeitamente. Ela- Sabe por quê? Melhor. Ela é ela, né? Não, gente, é porque foi um momento muito difícil. A anestesia geral nem pega nela. É verdade. Ela não sente a dor, vai ficar Não, acordada. gente, sério. Pode Esse momento da cirurgia, eu tive muito medo. Acho que foi um dos momentos da Total. minha vida que eu tive mais medo. Qual foi a mudança dos quilos? Eu perdi 47 quilos. Mas sem 60 e pouco, eu tô Eu bom tenho de... 60. Caralho, viado. É. Sabe quantos quilos eu tô? Chuta aí quantos quilos você acha que eu tenho. Eu não tenho a menor ideia, porque Não, mas tem- homem sempre tem mais, né? Mas chuta, chuta lá, chuta, chuta lá. chuta, Você chuta. sabe, Com viado? 70. Não faço ideia. Sobe aí. Sobe aí, vai ser alto, né? Tem essa Viado, questão. eu sentei na balança. Eu falei, Eu subi tenho uma na balança no meu balança. quarto, parece todo dia. 80 quilos, eu falei, caralho, eu sou tipo gostoso, tá ligado? Zoeira. Depois eu que não sou humilde, né? Não, mas- É, tá. 80, viado, juro. por Não é nada. porque eu sou gordinho, tenho uma barriguinha. Mas eu não tenho barriga, que eu tipo Não, porque eu tô falando, eu tenho barriguinha, eu peso 83. Eu peço todos os dias. Mas, gente, posso falar isso de quilos? É meio muito nóia. Relativa. Porque Porque eu tenho um cabeção depende também. de Minha muitas cabeça é coisas. gigante, pessoa ter valdo. Depende de muitas De coisas. muito, de Por muito. exemplo, quando eu operei, eu achei que ia perder uns 30, assim. Que nos últimos anos, uns 2 anos antes de eu operar, eu tinha engordado 37 quilos. Que eu entrei num processo, assim, que eu tava fazendo muita dieta radical, um monte de coisa. E aí, meu metabolismo ficou extremamente estressado. E aí, eu comecei a engordar, assim. Eu fazia dieta e engordava. Bagulho Aí você louco. vou pra- Aí, não, daí sabe como eu soube da cirurgia? Meu pai fez. 2 meses antes de mim. Porque meu pai, ele é jogador. Quando ele parou de jogar... Encheu o cu de cana. Não foi nem de cana, foi da vida mesmo, Foi de mal. estressante e tudo mais. E aí ele E também engordou porque o 50 metabolismo quilos. desacelerou, né? Muda totalmente, Ah, né, o estilo ativo, de vida. depois Exato. parou. E aí, meu pai ficou, tipo, sei lá, eu tenho uns 30 anos. Eu tenho 31, uns quase 30 anos, bem acima do peso. Meu pai tomava remédio pra diabetes. Não, só não tinha diabetes, pressão alta, tudo isso. E aí ele soube dessa cirurgia e marcou pra fazer. E aí, eu sou muito apegada com meu pai. E eu quis acompanhar o processo pra eu ver onde ele tava se metendo. Aí que eu fui saber que eu poderia fazer. Porque eu tinha na minha cabeça, assim, falava, cirurgia bariátrica. Primeiro que eu nem sabia que Você existia... achava que era pra velho, tipo isso? Não, eu achava que a pessoa tinha que estar assim. Muito Levantou a mão, assim. Deus puxa, sabe assim? Sim. Tipo aqueles mortais. Aqueles Isso, pra eu andar, tinha essa. puxa a perna. Nem anda, nem anda, Eu pai. tinha essa visão. Tem uns Eu quilos tinha, de mortal que nem verdade. anda, pai. Tem uns quilos mortal que eu já vi vídeo lá Mas, pela mas É. pra contextualizar o corte agora, como É. foi na sala de cirurgia? Posso falar do caminho até a Por sala favor, de cirurgia? melhor ainda. Eu lembro que eu fui Vai falar chor- que viu as coisas. Não, eu fui Viajou chorando. passando no corredor. Eu fui chorando na maca o caminho inteiro. Porque era eu tinha muita certeza da decisão que eu tava tomando. Tinha certeza que era aquilo que eu precisava e que eu queria fazer. Mas tipo assim, você tava gordona Tava. mesmo? Assim? Tava. Depois, se você olha no meu Instagram, eu posto vários antes e depois, porque assim, pra mim, não é nenhum problema falar sobre isso. É, você tá Muito tipo pelo incentivando a contrário. galera, Eu velho. tenho muito orgulho da minha trajetória, assim, sabe? E quando eu fiz, foi pra resolver uma questão minha, né? Tipo, um problema... Eu ia viver a minha vida inteira
com essas dietas radicais. Isso não é saudável. Eu não tinha uma vida nada saudável. Fora que o metabolismo fica assim, né? Exatamente, eu tava nesse ponto. E aí eu quis resolver da raiz. Já que meu problema é metabólico, eu sou um caso de cirurgia. Então eu vou fazer. Foi assim, a minha decisão. Só que quando eu fiz, eu ainda não sabia se eu queria compartilhar isso. Porque eu achava assim, eu não devo satisfação. Você já postava os bagulho e tal, sabe? Já foi 3 anos atrás, eu trabalho com isso há 10 anos, né, com internet. Ah, tô chapando então. Então, assim, eu não sabia, eu falei, eu não sei se eu quero compartilhar isso, porque o povo vai ficar me perguntando, querendo dar opinião, e eu não tava afim. Só que aí, eu falei, do mesmo jeito que eu não tinha conhecimento que existia essa possibilidade e tudo mais, Outras pessoas devem ter outras pessoas com problemas muito maiores, até que o meu, que seria bom saber sobre isso. Certeza. Aí meu lado jornalista falou mais alto, sabe? Eu falei, não, eu vou compartilhar minha experiência. Se eu chegar até uma pessoa que vai ajudar, já é alguma coisa. Já tá bom. Só que teve, tipo, um boom, assim. Foi, principalmente no YouTube, os vídeos, eu fiz uns 5 vídeos só sobre isso, nada mais que isso. Mas até hoje, os meus vídeos são os mais recomendados quando se pesquisa qualquer coisa sobre cirurgia bariátrica. E eu virei, tipo, referência pra muita gente. Só com o meu médico, já operaram mais de 100 pessoas, de ver como eu fiquei. Entendi. Então, assim, eu virei, tipo, muito referência desse assunto. Por quê? Porque eu acho que eu fiz tão sem pretensão, sabe? Assim, tipo, que eu só queria mesmo ajudar quando eu fiz isso. Tipo, eu não ganhei um centavo com isso, com esses vídeos, com nada. Mas eu queria passar a informação adiante. E aí, teve uma repercussão muito legal. E foi um divisor... Positivo. Hã? Foi positivo. Foi. É que ele tava olhando assim, tipo, precisa, sabe? né? Eu falei, Tem hora que precisa. Me desconcentrei aqui. Acende, por favor. Então, Tô mal, e aí tá eu bem. virei uma referência para muitas pessoas que, não só que queiram fazer essa cirurgia, mas que, sei lá, estejam com problema de autoestima. Eu nunca tive problema de autoestima. Eu nunca tive problema de... Nem nessa época? Nem nessa época, porque eu nunca me preocupei Ela é com o que os autoestima outros pessoa, pensavam você de mim, entendeu, sabe? Assim, eu Você fez outras cirurgias? fiz. Eu Mas tenho ela não silicone. contou da cirurgia. Calma, caralho! Não tem porque você já tá não mudando. tem muito que eu te contar sobre isso, só que eu tava com muito medo. Mas é uma E eu fui curiosidade minha, chorando. não é nem pra Eu nada. fui chorando o caminho Você todo quer até fazer o a porra de centro uma cirurgia cirúrgico. bariátrica, seu arrombado? Não, uma curiosidade minha que eu falo, porque assim, pra mim foi um bagulho traumático, cirurgias. Tipo assim, eu tava em choque quando eu Não. sabia que eu tava indo pra um bagulho Não, pra saber que o eu- cara ia me cortar. Eu sou tranquila, porque essa foi a terceira que eu fiz na minha vida. Você colocou o que antes? Silicone. Quando você era mais gordinha, você colocou silicone? Não, eu não era ainda, eu não tinha eu era normal, assim, sabe? Tipo, eu coloquei em 2012, depois que eu engordei. E eu tenho 500 ml de silicone. É muito? É bastante, assim. Bastante. Mas é que assim, o silicone, ele é proporcional ao tipo de E corpo também, da e também pessoa. na hora que põe uma coisa, depois ele dá uma... Dá, uma diminui. puxada. E aí... Eu aqui, tipo... Então, eu Eu ia tive falar muita isso. sorte. Eu tive muita sorte, porque eu engordei 37 quilos depois, né? No E o período. bagulho- E não, ficou tudo no lugar. Depois eu emagreci 47, eu não fiz nada de cirurgia. Só de continua. plástica, nada. Que Você mais? acha que você tá na sua fase melhor? De Com corpo, certeza. assim? De corpo tô. Pra você. Do meu gosto, sim. Pra você, é o que importa. Mas Porque... qual a outra que você fez? Eu fiz 3? eu operei a orelha. Eu não gostava da minha orelha quando Você eu era mais nova. meio... Eu achava que era. Era meio Já- que Aquele esqueminha pra uma... ficar... Tipo, eu operei... Ó, a minha orelha, ela tem uma pontinha, tá vendo? Sim. E aí Como dava todas, assim- né? Como Não, todas. mas a minha abertinha Não, aqui, ó, entendi, tá tipo, vendo? aqui é Tem um uma mais pontinha. solto. Tá. E aí, dava a impressão, antes de eu operar, que era mais assim... Era um pouco, mas não era tanto. Mas era Aí uma coisa eles que me arrancam o incomodava. pedaço? Qual que é essa ideia? Não, eles cortam aqui atrás e costuram Corta assim aqui um e costura, pouquinho. prende, sim. Foi uma coisa bem sutil, assim. Mas foi a que mais doeu, viu? Não, mas tem uma De galera, todas. tipo, na escola que tinha uma galera que era assim, né? Não, não era assim também, não. Mas viu? eu não Lembra gostava. Lógico que eu já vi um monte. Eu já, O melhor é alguém falando comigo assim, ó. eu já zoei um monte de gente orelhuda. Oxe, vai sair voando. Tá vendo? Não, o bullying antigamente era pesado, né? Eu nunca sofri bullying. Eu sou... Não, mas vocês nunca fez, praticou? Nunca. Eu já. Eu sempre fui, tipo... Eu era o bullying, pessoal. Você era o também. bullying? Eu Não, também. eu Até não. hoje eu sou ele. Ele me zoa. Tô percebendo. Eu não. Hoje eu zoo um pouquinho meus colegas de trabalho. Não, mas assim, hoje é chato, Madu. né? Não, Mas hoje que é gostoso zoar. Que a galera fica tipo, mentira Ficar que você falou chocado isso. que você teve coragem. Tipo Tipo assim, assim, meu dizendo amigo foi assim. pegar um avião, meu amigo foi pro Rio de Janeiro, tá ligado? Ele tava saindo assim de casa, eu falei, tá indo, tô indo. Eu falei, tomara que o avião caia. A rua minha, tinha muita gente na rua. A rua parou, tipo, como você fala uma Ficou coisa disso, chocado. velho? Claro, cara. Eu tô zoando, caralho. Quero que ele Óbvio morra que eu não tô mesmo. desejando, né? Mas se ele morre, eu
fico com a consciência fria. Ia ficar, hein? Ia ficar mesmo. Não entendia nada, que aquele morro, Gabriel. Você Mas morre. não, mas eu nunca fiz Eu tô zoando. Nunca fiz, porque eu sempre fui uma criança muito mais responsável do que minha idade, assim, sabe? Você acha... Dá pra falar uma coisa ruim de você agora? Pra gente... Não, eu não acho que isso é totalmente Você tem bom, chulé, um sabia? bagulho? Não, Você não tem chulé? não. Cara, qual que é o seu Quer defeito? conferir? Não, tô brincando. Não, Não, eu tenho muitos defeitos. Então Eu não vamos acho- lá. Eu Vamos não falar de acho- defeito agora. Eu não acho que isso é 100% bom. Porque isso me colocou um peso muito Ter grande, chulé? sabe? Ter Não, Não, tô ser brincando. muito Não, responsável. beleza, já entendemos. Mas qual é o seu defeito assim, ó, Rafa? Você tem um chulé, um bafo, um bagulho? Tem que ter, né? Alguma De coisinha. manhã, ok. De manhã Não, todo não, mundo. tirando, sei lá, você Não, vai. fede. Você tá, ó, entrevista Não. de emprego agora aqui. Você vai entrar no Zero Podcast. Qual que é a sua... E Eu ninguém quero que quer você- entrar, Eu quero que você fale seu defeito agora. Fala o seu defeito pra mim. Nossa, ele foi tipo, nossa, ele tá precisando de Eu emprego. não sei nenhum aqui agora, vai te Caramba. falar. Não, tô brincando. Eu acho que. Fala um seu aí, fala um seu só pra É nós. difícil falando. Olha, ó. Não, mas é pensar assim do nada é louco. Sua virilha Mas é sabe, fedida. mas sabe qual é o problema? Gente, sabe qual é o problema? Eu vou falar. Tem vários, né? A gente é criado de uma maneira pra gente colocar muito foco nos nossos defeitos. Ei. E eu vejo a vida de uma maneira ao contrário, sabe? Olha o olho dela, Eu prefiro caralho. valorizar Nossa. as coisas boas. Que Sacou mesmo, isso? Começando por mim. Porque como é que eu vou pregar isso se eu não faço nem comigo mesma, entendeu? Então, é verdade, tipo, eu sou uma pessoa O seu muito olho não dá positiva. não, viado. Não dá pra entrevistar olhando no olho, não. Você tava agora olhando. Ele tava fazendo No isso. olho Ele tonto. tava fazendo isso. Agora, uma hora assim, eu falei, o que ele tá olhando? Você é maldade! Tô na Ele tava balada. aí no fundo, Tô sabe? na balada, aí vou ela assim, aí, de costas, de longe dá pra ver. Tipo, bonita. Se ela, tipo, oi, o que você quer? Olhou, falou, Eu nada. sei o código da cor do olho dela já. Isso aí Mas, só ó, quem entendeu é quem manja Vou- de edição. Eita, qual será o código da cor do Você tá meu falando de olho? bagulho do quê? Que eu já tô Né? preparado pra ligar a luzinha aqui. Ô Gui, sabia que eu já fui, eu fui uma Tá. criança tímida. Você, fala dos namoros, vamos falar dos namoros, que eu Eu fiquei tive- curioso. Senão eu eu, acabo o nu- podcast. eu nunca namorei. Você Namorei. quer namorar comigo? Posso pensar no caso. Se Ei, você virar foi corintiano. Eu vi. tenho trauma Você com vira seu aqui. nome, Vai viu? lá. Eu tenho trauma com seu nome, você vai ter um trabalho. Não, mas deixa eu falar uma coisa pra você. 6 anos com o Guilherme. Não foi. Não foi. Eu Mas- nunca. Vou explicar. Eu nunca namorei. Nunca namorei, assim, de falar. Você vai namorar Só- comigo? Pode ser, vamos conversar depois sobre isso. Ó, só Aí, esquece o Gui aqui, vai ri mesmo que vai entrar o Gui Chaveco aí, fudeu. E aí, o Psicológico, que nada? acontece? Nada. Como eu te falei, meus pais são separados, né? Uhum. E essa é uma questão, assim, na minha vida. Até inconsciente. Todos os relacionamentos que eu tive, apesar de nunca ter chamado de namoro, foram longos, assim. Sérios, meio pá. Só eu ficava sempre- com o cara. Eu tá. sou mulher de um homem só. Se eu tiver ficando com Chamado uma Guilherme. pessoa... Então, né? No caso, eu, no caso. Vamos arrumar um apelidinho? Chama de Melo. Não Ele gosto odeia. dessa Né, porra. Chama de vamos Melo que ele pensar odeia. um apelidinho. Chama Mas de eu sou assim, psicológico. sabe? Inclusive a gente brinca, eu e a Madu. Você não curte mesmo esse nome? Tipo, você me Não, odeia? não, tô brincando, eu me dou super bem. Mas você falou que você me odiava. até. Não te odeio, eu nem te conheço pra te odiar ainda. Ela não falou que me odiava. Mas ela jogou o cabelo. Odiar é ali, ó. muito forte. Só não Mas gosto. eu vou dizer assim, meu último problema tinha o seu nome, tá? Mas aí eu venho com sua Com a maravilhosa solução. primeira solução. Entendi, tá bom. Ah, você nem deixou eu falar o chaveco bonito, ela cortou. Psicológico. Né, pessoa, tipo Continua, Faustão, continua, né, que continua. corta as Ele pessoas. depois tenta a cantada com ela depois. Aquela. Nossa. Aquela. É uma infalível, Ei, assim? não, ei. Olha, tá... Ei. Não, que depois ela vai ver com o que eu. Ixi, Não, vamos, tá passando. Não, vamos lá. Tá, vamos lá. tá. Depois. Depois, Agora? Depois. Posso dar um chaveco maravilhoso agora? vai. Então Então, tá bom. não, mas vamos fingir que a gente tá aqui, tamo na balada. tá. Tô na balada, tô na Você balada. tá tomando seu gin tônica aqui, eu tô tomando Você a toma minha cerveja. gin tônica já não é, porque ela não Já bebe. não sou eu. Por Já exemplo, me perdi na Ela tá atuação. tomando a Fanta Aí eu tô uva aqui dela. metendo psicológico, aí tá eu e o Léo. O Léo, meio bobo, tá fingindo que tá bebendo, eu tô fingindo que tô conversando no telefone, nada. Aí eu olho pra você e falo, mano, aquela mina do olho de Chega bola de nela, bujo. pai. Cara, eu tô meio tímido, viado. Vai lá, tio. Tô meio tímido, viado. Ela é muito Não, top. solta aquela que é infalível, pai. Que ela nasce... Vou chegar grandão. Faz seu Ela nome. Vou chegar Faz grandão. seu nome, Tudo faz bom? seu nome. Aí cutuquei, aí vi. Tudo bom? Tudo bom, moço? Tudo bom? Meu, pra ser sincero, na verdade, eu tô morrendo de vergonha. Sério, eu sou muito tímido. Eu vi você ali, te achei muito bonito. Posso saber seu nome? Olha, eu vou te falar, geralmente eu não falo com as pessoas na balada, mas eu vou atuar. À toa. Vai, Ei, uma atuação. Rafaela com PH, com F é falsificado. você ia meter essa em mim? Tia. Já saiu embora. Vai embora. Vai que é tua. Rafa, Eu vou já ser bem desisti. sincero, eu sou uma pessoa bem tímida. Já nem sei o que eu tô fazendo aqui. O Léo tá aqui. Tá aqui, ó. Com brilho. Tá aqui, tá certo. Eu tô só analisando se eu já caí nessa alguma vez. Calma, Vai eu lá. falo assim, Rafa com PH é isso. Eu com PH. Sério que você fala isso pra todo mundo? Ela Sério. não fala balada. Isso aqui faz parte do chaveco também, tá? Ah, tá, Tô trocando ideia. Ah, entendi, papai, eu sei assim, exato, que tá trocando tímido. uma ideia, entendi. Meus,
Rafa com PH, não vou errar nunca, tá? Sério, deixa. Vai lá, Gui, vai lá. Não, eu tô enrolando pra dar um corte. Eu não sei se ele ia falar isso mesmo, mas eu ia falar do PH, é verdade. Então, Eu gostei Rafa disso. com PH, eu vou salvar seu número assim. Só que é o seguinte, posso fazer uma pergunta? Meu celular tá com 1% de bateria. 1%. Quanto você acha que dura um celular com 1% de bateria? Nada, né? Não, tipo, ele dura um pouquinho, né? O meu eu já tô neurótica. Se ele tiver com 1%, Sério? já tipo, Mas que acabou. celular que você tem? iPhone. Sério, o meu também é iPhone, tem 1%, quanto você acha que dura? Pouco. Pouco quanto? Depende, né? Depende do nível da sua bateria. Enfim, minha bateria tá com nível horrível, assim, dura pouco tempo, mas eu preciso de minutos, quanto você acha que dura? Eu não tô conseguindo chegar, né, no que ele quer que eu Você fale. precisa falar os atriz, minutos. vai na Você atuação. precisa falar os minutos. 5 minutos. Então você tem 5 minutos pra colocar seu número. Eu acho que o pequeno não pegou ninguém. Ninguém vai nisso, né? Não pegou Ei. ninguém! Eu já tentei 50 vezes chaveco, a mina falou assim, sai, você é bobo? Sabe o que é MC Pequeno? Pequeno e menor? Sim, Ele sei. veio aqui E ele falou que pegou a mina faz dele a com namorada chaveco. dele, ele namora com ela por causa desse chaveco. Se eu te contar um negócio... Que ele não pega ninguém que chaveco, Não, eu se eu te acredito. contar um acredito. negócio... Não é chaveco exatamente furado, isso, mas foi pai. quase. Mas qual que foi o Quase. chaveco? Assim, eu nunca fiquei com ninguém na balada, é sério. Ah, mas Porque toda mulher eu sou fala meio- isso. Eu só escuto isso das mulheres, que Não, mentira! minha amiga... Só uma coisa, minha amiga te falou isso? Não! Ah, tá, porque ela mas- tinha mentido feio. Ah, tu falou que você já pegou 400 caras em um dia só. No Farraial, não foi? Quem? Ah, eu não sei nem o que é isso, gente. Tô zoando, Não, cara. eu sou muito idosa, assim. Tipo, eu falo assim na época errada. Não, mas conta o chaveco. Eu vou contar. Chaveco. Eu vou contar. Eu falei que eu nunca fiquei com ninguém na balada. Mas o meu último longo rolo, Aham. que foi o que eu mencionei aqui. A bênção. A bênção. Foi parecidíssimo. Agora eu tô me achando trouxona, porque eu caí. Foi quase assim. Chaveco. Foi como? Foi quase assim. Vai lá. Eu vou contar como é que foi. Voltando eu pra tava balada. no pagode. Tuts. Porque eu nunca fui muito de balada. Eu não sou muito da Você noite. curte o pagodinho, o bagulho? Curto. Mas Mudamos eu aqui prefiro, o clima. tipo... Eu curto, tipo, de dia, assim, sabe? Eu sou muito diurna. Domingão. É, tipo, sábado à tarde, sabe? Os negócios assim. Aham. É, eu nunca fui muito da noite. Mas à tarde eu gostava. Aí eu tava... Sou da noite. Puto. Você é? Sou puto. Aí já não dá pra gente namorar, não. Porque eu sou do dia. Por você eu mudo até meu CPF. Você foi bem agora. E eu vou Time. contar o bagulho E da de noite time? que você. E De de time? time? De time eu paro de assistir futebol. Só quando Fica você for. neutro. Eu, Tá bom. Eu vou Já ser o é único melhor. eu vou ser o único torcedor seu no seu podcast. Olha, muito Fala bom. pra ela por que seu podcast é em Itaquera. Por causa de você. Por causa de Itaquerão. Em uma homenagem. Eu quis fazer Foi uma perto do homenagem. maior ícone do Corinthians pra conquistar você. Eu acho que foi um Eu- ponto muito foi. positivo. Eu conversei com o André Sanches antes dele sair fora do Você Corinthians. falou, Falei, vou montar um vou- Zé podcast. Posso? Tudo friamente calculado. Ronaldo, Ronaldo. Chega. Oi. vou impressionar agora. Não, mas eu juro, foi muito parecido. Não, mas você esse conta, cara. Guilherme que eu contei. Guilherme o eu... quê? O Souza lá, você falou? Não, não tem Souza, não. É que eu conheci ele assim. Foi tipo, eu tava num pagode e assim, eu realmente não fico com as pessoas na balada porque eu tenho um jeito um pouco diferente, assim, que eu já aceitei. Eu não, tipo, eu olho pra pessoa, eu não tenho vontade de ficar com ela só porque, achei bonito. Não consigo, eu não sou assim. Não funciona assim comigo. Tem que conversar. Eu tô nessa tem brisa que também, ter- viado. Tem que ter alguma coisa, Ela assim, precisa te sabe? ganhar de alguma forma, Mesmo que eu vou feliz. ficar uma vez só com a pessoa. Eu tô nessa tem que- brisa. Eu sou assim, Eu tô nessa cara. brisa Ela muito. precisa te Mas ganhar isso de- mais do que só a beleza, né? É, sabe? Senão eu não tenho interesse. Eu não me interesso pela pessoa. Mas sabe o de que é isso aí? Eu vou primeira. falar pra você. Não querendo me exibir. Longe disso, sou morto. Só que é o seguinte. Sou morto. Você começa a pegar umas meninas da hora, num padrão ali legal. Sabe umas Muda, meninas bonitas? muda, Você né, fica tipo o- assim, tá bom, mas beleza, eu já fiquei com conta que tinha beleza também, vai. Então, Tá e- ligado, então, cuzão? assim, eu funciono dessa Só forma. pegou mulher feia. E aí... Cancelado, Guilherme! É. Não existe mulher Cancelado, feia. cancelado. Não existe. Existe Feio mulher que não- relativo. Usa Jequiti. Usa, gente. E não segue as dicas da Rafinha. Exatamente. Seguiu o dica da Rafinha, acabou. Com PH. PH, por favor. Não se esqueça. Nossa, mas se você fala isso pra minha bafa, puta mina antipática do Não, cara. gente, é pra lembrar o arroba certo, né? Não, tô falando, uma se informação chegar- importante. Ok, linda. É uma informação Na importante. balada, pum, cheguei. Ela fala, Rafa com PH, tá? Aí ela é uma pau no cu. Não é bem assim, não. Eu achava ela cuzona. Mas, falei, é, "Ixi." Ela foi- aqui, ó. Foi tipo isso. Um amigo Ele. dele me cutucou. Ixi, chamou o amigo já cuzão. Eu já virei assim, ó. Não, pior que ele não tinha. Começa sem Ele dúvida. foi meio... Vamos lá, eu No sou início- amigo dele. No início, eu achei que ele tinha sido vítima da situação. Eu achei, sabe aquele amigo fanfarrão, assim? Falou, não, eu vou lá agitar? Você? É, Não, tô brincando. então. Tô brincando. Aí ele Mas foi, aí, eu nunca foi me fui- cutucou. Aí eu já virei assim, né? Tipo, eu não tenho paciência.
Aí eu odeio que me cutuca. E como que vai falar com você? Ah, pode falar na Dá um gritão, Aí ele veio e falou assim, sabia que você combina muito com meu amigo? Ah, então eu nem quero saber que Olha os a amigos dele é história. fraco. Aí eu fiquei com dó. Nossa. Porque o amigo dele botou Foi ele mal. numa situação... Nossa, botou ele numa fogueira. Não, mas ele não teve nada a ver com essa história, assim. Ah, o tá. amigo dele que, tipo, quis... Mas ele era bonito, esse Guilherme? Ele é maravilhoso. Ih, É, eu acho, mas... bonitão, os caralho. Não é... Beleza não é tudo nessa vida. Mas você tá né? falando, tô falando assim, ok, é maravilhoso de beleza ou maravilhoso de tudo, você tá falando? De tudo. Não, Ah, então ele tá. é uma pessoa maravilhosa. Mas só de que, beleza, tô falando de beleza. De né? beleza também. Escrotão, sou escrotão. Pro meu gosto é. Ah, tá, beleza. Né? Porque gosto é uma coisa muito relativa. Com certeza. E aí eu fiquei com dó, porque ele ia ficar meio no vácuo, assim, aí eu fui lá e de verdade, eu falei assim pra ele, ó, não perde seu tempo, que eu não fico com ninguém na balada. Você foi cuzona. Eu falei isso. E aí tava pra começar o show, era um show, né? Não, show de pagode? Show de pagode, era do Sorriso Maroto. Aí ele fez assim, tá bom, mas você pode pelo menos me dar seu telefone? Não sei por que eu dei. E aí ele ainda fez assim, ah não, anota você o meu que eu tô sem bateria. Eu ainda respondi assim, ah, não vou cair nesse papinho não, anota o meu e você, se você quiser. Aí foi, pois é, 6 anos Mas você de curtiu rolo. o cara? Caralho. Não, sim, ele era uma pessoa Mas tipo, você incrível. tá solteira há quanto tempo? Solteira. Não, que eu não fico mais com ele desde o final de 2 2019. dias. Ah, foi muito tempo, caralho. E eu vou te contar uma coisa bombástica. Você conta pra mim. Posso contar? Opa. Esse período todo, não fiquei com ninguém. Eu sou assim, gente. Mentira, Te caralho. juro. Nem oi. Eu não acredito nessa. Não, pior que é verdade. Aí você tá eu querendo também... me iludir, né? Aí você tá Não, querendo me Mas, iludir. por pior que exemplo, é sério. você falou... Tipo assim, você tá tipo 2 anos sem beijar na boca? Aham. Eu tenho outro time, sabe? Tipo, Não, eu da sou- hora, É, da só hora. um bagulho não, novidade. E sabe por tá que eu não tenho problema de te falar isso? Porque assim, eu acho que a gente tem que se Você respeitar. tem você tem uma maturidade muito diferente. É, e assim, eu Da acho. maioria. Sabe qual é a Não nossa. tem? Sabe qual é a nossa. Não, ela maior- beleza, mas você faz Ela. Mas, Ah, tá. ó, tipo assim, Eu não. eu de verdade, eu não Falou. acho que eu sou certo e os outros são errados, não é isso. Eu acho que errado é você fazer alguma coisa que contraria o que você é, entendeu? Se você não tiver afim, ok. É, eu Essa penso é a ideia. isso. Tipo, isso eu levo pra tudo na minha Se vida. você não tiver afim, ok. Se você tiver afim, ok também. Ok, Mas por isso que eu 2 falo. anos? 2 anos. Vai Você não fazer sentiu a 2 anos. vontade do bagulho? Ainda não. Não senti. Ninguém? Ninguém. Você falou assim, caralho, que vontade de dar um beijo na boca dessa pessoa. Não tive. Por conta disso. Tipo, eu tenho essa dificuldade de me interessar. Sabe o que Não teve agora pra virar um corte? Fala que você tá vindo me beijar. Agora eu fiquei sem graça. Caralho, que bagulho louco. 2 Não, mas anos é sem sério. beijar. É Qual foi a verdade. mais que você ficou sem beijar a mina? Ah, aí depende de relação a quanto, né? Teve até eu beijar uma mina, demorou um pouco. Ah, isso eu sei, que você era um virgão pau no cu igual eu Sim. também era. Olha, eu vou contar uma outra revelação chocante. 2 anos sem fazer. Não, isso aí também. É óbvio, né, Não, é. Adivinha com quantos anos eu dei meu primeiro beijo? Não, vocês não vão acertar nunca. 18. Eu ia chutar. Eu ia falar que 23. 18, gente. Sério, tipo, eu... E a sua primeira vez? 23. 23 mais velha que eu. Te Eu juro. tenho 22. É. 22 É tipo peguei nós meio ainda, mundo. Tô zoando. Então, gente, é Caralho. isso. Eu tenho meu tempo, assim. de Não, tudo. da hora do E eu cara. faço o que Legal. eu quero. Legal. Entendeu? Eu sou muito Normal. bem resolvida Cada comigo um. mesma nesse sentido. Nossa, eu sabe? achei da... Mas você faz várias viagens lá pra campo da casa do Faço. caralho. E a minha amiga da Check, ó, em todos os lugares. A Madu pega todo mundo. Check total. E você na sua. Mas se E eu você, tivesse... checklist. Só Não, uma- e o meu check é só dormir mesmo. Mas você ilude uns caras? Check-in, check-out, acabou. Não, Você assim, não flerta? hotel. Não, calma aí. Ó. Caralho, calma. Você, tipo, não flerta? Tipo, um oi, tô com saudades. Um bagulho. Não. Com ninguém? Assim, ó. É zero, foi- é tal? Eu nunca tinha ficado tanto tempo assim, sem ninguém. É que eu fiquei bem mal no final de tudo isso. E Eu aí, também fiquei, eu sei muito bem o que é isso. Fala pra ela. então, assim... Chavequeiro, cuidado. né? Ele tá me compreendendo. Eu gosto do toque, assim. É, ele gosta Ah, zoeira, psicológico. Não, mas nossa, fiquei eu- interessado 2 anos sem beijar ninguém. Mas foi por isso, assim, eu entrei num momento, assim, de muito autoconhecimento, sabe? Assim, eu queria evoluir, assim, com amor próprio, esse tipo de coisa, assim. Porque eu acho que às vezes a gente se submete a algumas situações porque a gente coloca os outros acima da gente. Sem dúvida E nenhuma. eu tenho essa tendência. Eu sou canceriana. É aquela pessoa que quer cuidar de todo apega mundo. Não, assim, eu coloco...
inclusive, a minha questão com o peso na minha vida foi por isso. Eu sempre me deixava em último lugar nesse sentido. Eu achava muito nova, quando eu falei que eu era muito responsável e tudo mais, eu peguei responsabilidades pra mim muito nova que não eram minhas. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu peguei a responsabilidade da minha casa. Amadureceu muito rápido, né? Exatamente. Eu também então, essa assim, ideia. então, eu peguei literalmente pesos, e que no meu caso se tornou peso mesmo, De que não quilos? eram meus. O meu se tornou em quilos. Então, assim, depois que eu operei, que foi assim, eu falo que foi um momento de virada, assim, de chave na minha vida, porque eu encerrei um ciclo, assim, na minha vida, que eu entendi muitas coisas, por que eu agia daquela forma. Então, quando a gente se conhece melhor, a gente consegue viver de uma forma melhor. Sem E depois dúvida. que eu terminei esse relacionamento, Você ficou tipo uma bad de depressão, eu não caralho? fiquei. Não tive esse tipo de bad. Mas eu fiquei, tipo assim, num momento meio fechada pra balanço, sabe assim? Tipo, eu queria me fortalecer como pessoa. Sim, então, E aí, assim, o foda é que aumentou a minha exigência, assim, no sentido, qualquer pessoa assim não me interessa mais, Não, mas sabe? é isso mesmo. Putz, Então, assim, é isso. quanto mais a gente evolui como pessoa, e eu busco isso todos os dias, Claro. não é qualquer coisa que me atrai, entendeu? Mas isso é bom, né? Isso é bom. Você ser É. um pouco mais seletiva, né? Você não Eu vai- sou muito seletiva. Em alguns momentos isso não é tão bom, né? Porque, Lógico assim, que não. Com certeza. mas assim, pra mim também não é um problema. Mas, Porque por exemplo- se eu tivesse, por exemplo, você fala, eu viajei, eu viajo e tudo mais, se no meio da viagem eu me interessar por alguém... Mas não se chega vontade- uns caras com chaveco nível. Chega. Não, nível master. Aquele que você fala assim, caralho, que moleque do. Que Não. dá uma balançada? Não teve ainda. Pode acontecer, mas não teve. Esse é o momento. Eu tô brincando. Não, mas o bagulho é assim, nem, Mas nem a longo prazo. Não, tô brincando. Não, assim, não aconteceu. Por exemplo, Poderia, já, mas não já teve. tipo assim, no tete a tete, assim, no primeiro. Não É um teve. pouquinho difícil, porque. Por porque eu ser- a mina tá por eu 2 ser anos, aí assim, chega o Guilherme, vou é. chavecar a mina que não ficou com o cara durante 2 anos e vou Não, pegar no mas primeiro posso- dia, sei Mas lá. posso falar? Aí eu sou Não, eu acredito que isso pode acontecer, Claro sabe? que acontece. Eu acho que sim. Só que assim, é mais difícil, a probabilidade É mais difícil porque eu sou dessa forma, né? Porque você tá assim. um tempinho mais. Você tá Não, pessoa, eu tá acho que não é nem questão do tempo, é questão do jeito que eu sou, sabe? Assim, Um pouco fechada. eu sou Fechada mais- eu não acho que você é. eu não sou fechada, mas fechada eu sou mais. Pra relacionamento. Pro método tradicional. É. De repente, Sim. de repente é chegar de uma forma diferente. Algo... E outra, eu acredito que pode acontecer. Mas sabe? você quer uma assim? serenata, um bagulho fácil? Você quer coisa? Você quer uma serenata, uma flor, um bagulho? Ah, não, pode ser. Não vou deixar ele soltar tanto, não. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Tá, vai. Ah, vai tomar no Você seu gostou? cu, então. Eu gostei. Quando eu dei o primeiro passo, você... Se for assunto bosta, já vou ligar a luz e sair fora. Porque pra me interromper no meio do chaveco, eu No tava meio, ela tava falando, falando 10 minutos, eu tava aqui, ó. Ele tava só aqui, colhendo, Ele ia só falar. colhendo informação. ó. Eu ia vomitar só coisa maravilhosa agora. Aí Acende a luz pra me ajudar, porque eu não sei se vai ser tão bom assim. Ixi, Por que favor, veio, que luz. veio. Não, eu tô brincando, mas é sério. Nossa, isso aqui esquenta. Eu tô brincando, mas é Esquenta pra sério. caramba, é. Tô brincando, mas é Esquenta, sério. é verdade. Esquenta, Vamos lá. muito quente. Vamos lá. Eu queria saber. Que pergunta como vai fazer você- que você me atrapalhou do meu chaveco? Posso? Deve. Como você monetiza o seu Instagram? Ah, Hoje. Hoje, assim, eu posso te falar que Calma, rapidão. Nossa. Ei. você curtiu? Ah, tudo Foi bem. uma pergunta muito interessante. É boa? Olha, você tá brilhando hoje, Eu acho que né? tá... Não. Ei, sai aqui. É? Já... Eu, hoje, toda a minha renda, 100% vem do meu Instagram. 100%. Se der um pau no Instagram, né? Acabou o Instagram. Olha, eu Acabou vou, minha vida. com a minha maneira positiva de ver a vida, eu vou me adaptar. Mas seria. Com tudo. de início Seria um pra- problema. seria um Num problema. primeiro momento seria um problema porque, por exemplo, hackearam minha conta faz uns 2 anos mais ou menos. O cu fechou. Olha, no dia que eu tinha uma viagem da Ford, eu falei pra vocês que eu sou embaixadora Sim. da Ford, né? E aí, quando eles vão lançar um carro, a gente faz viagens com eles. Desculpa. E aí, é um segredo? Não, é pra mostrar a live ali, bagulho. Ah, eu achei que ele tava, tipo, falando mal de mim com, Com você- códigos, entendeu? Com você, Olá, Engui, com ia você perder eu não uns tenho pontos. segredos, amor. Aí, dá uma dessa, é de convidado. Você me Né? perdoa, Tipo, ou- olha, tá bom, eu te perdoo. Nossa, o eu brilho- sou canceriana, eu O perdoo. brilho precisa vir no guia agora? Sem brilhos? Tá sem brilho. Desculpa. E aí deu um pau no Instagram lá, bloqueou barato. não, Bloquearam. hackearam. Você descobriu quem foi? Foi um árabe. Que já tinha mudado meu nome. Sempre eu tava- árabe, né? Não é? Você Caralho, Deus, árabe é pau um no cuzão, cu, né? Não, Vai não, matar gente, nós, vai gente. dar uma bomba. Eu fiquei desesperada. Eu tinha uma viagem com a Ford naquele dia. Eu tenho 800 seguidores. Se me hackeasse, eu ia ficar desesperado. Faz um Imagina pouco você. mais. Não, e assim, toda Nossa. entrega que eu ia fazer do trabalho era pelo Instagram. Claro. E tipo, em um dia, o que eu ia fazer, né?
Aí, o que aconteceu? Eu ia viajar com a Ford na hora do almoço e de Tudo manhã, negociado, tudo tudo certinho. certo já. E aí, são pouquíssimas pessoas que eles levam, tipo, eu e mais 4, Pra geralmente. contextualizar. Você acha que ela foi no bico? É só pra contextualizar. Foi trabalhar na Ford, se fizer, ganha Tô 50. ajudando seus cortes, você tá se atrapalhando. Aí, do nada, eu tava, inclusive, faz um pouco mais de 2 anos, porque eu tava falando no telefone com esse Guilherme que eu contei. pra Era vocês. eu, essa não sabia. E aí ele falou assim pra mim, toda hora eu aponto pra ele, né? Falo, Guilherme, quem mandou você chamar isso, poxa? Aí, João, ele fala que é fez Bob, assim, é aí ele Bob. fez assim pra mim, o que aconteceu com o seu Instagram? Eu falei, por quê? A sorte foi que ele tava vendo, sei lá que ele tava fuçando no meu Instagram, bem na hora, e mudou minha foto. Stalker. Stalker. Às vezes não, às vezes o cara é responsável por isso, né? Não, Pra ficar vendo ali. Tô tentando ajudar o Guilherme. Não, você tá ajudando Não, quem? não Que sei. Guilherme? Que nem ele, nem eu, nem ninguém. não tá ajudando, não tá, não Nossa, ajudei. aí, calma, ele precisa. Ah, o cara não te ajudou, não te ajudou? Me ajudou sem querer. Pronto, Tava lá vendendo e apaga. falou, nossa, seu Instagram tá estranho. Botaram um nome árabe, uma foto, mudaram foto e estavam apagando já todas as minhas coisas. Puta que exclusão. Aí eu comecei a chorar, fiquei desesperada, porque um problema que eu acho do Instagram é que é muito difícil o contato com eles, né? A gente trabalha com isso. Hoje minha empresa é o meu Instagram, eu invisto muito dinheiro ali, sabe? De certa forma, indiretamente, porque eu não invisto diretamente no Instagram, eu não faço anúncios. Pra ter uma essas coisas. estrutura legal com as postagens. e tal. Exatamente. Claro. Eu tenho um escritório, eu tenho toda uma estrutura. E do nada, num belo dia, a pessoa hackeia meu Instagram e eu não tenho nem com quem falar. Então, fiquei desesperada e tal. Demorou umas 3 horas, mas eu lembrei, tive a brilhante ideia, que eu devia ter tido no primeiro momento e não tive, de olhar meu e-mail. E aí tinha aquele e-mail que eles mandam quando tem um acesso suspeito. E aí eu cliquei, porque eles já tinham mudado meu e-mail, já tinham mudado tudo. Só que eu consegui clicar no primeiro e-mail que o Instagram me mandou. E bloquear o acesso deles. E aí eu entrei, tipo, em 1 segundo, consegui entrar e mudar de volta e consegui... Foi, tipo, sorte total. Foi Deus. Tipo, Foi Deus, Então foi. o Guilherme te ajudou. Me ajudou. Obrigada, Ali, valeu. Pau no Você tinha cu. que fazer alguma coisa boa na minha Pelo vida, não amor é de Deus. mesmo? Nossa, mas que... Meu Deus. Ele foi um imagina. cuzão real. Não foi, não. Eu falo brincando, porque assim, porque Mas eu por que vocês gostava... namoraram, então? Não, assim, a gente na prática tinha uma vida de namorado, assim, praticamente. Ok, mas- Eu viajava com a família dele, ele conhecia a minha, tipo... Mas por que não? Não sei. Eu acho que eu nunca fiz questão de que fosse namoro, porque eu tinha muito trauma da separação dos meus pais. Isso não era uma coisa consciente pra mim. Mas você achava que Era não sei inconsciente. se você Então eu não fazia questão, sabe? Eu tinha eu chutei, né? Desculpa. Não, eu porque tinha. Você me atinge. Eu tinha, assim, na prática, pelo menos da minha parte, né? Porque da dele não, mas da minha parte, eu só ficava com ele. Tanto que, ó, eu te falei, desde que eu terminei com ele, eu não fiquei com mais ninguém. E eu fiquei com ele 6 anos, então eu posso te dizer uma coisa mais chocante. Desde 2014 que eu não fico com outra pessoa. Então é gravíssima a situação. Qual que é a brisa aí? Porque eu conheci ele em 2014, fiquei 6 anos, teoricamente, né? Você ficou até 2014? De 2014 pra cá você não beijou uma outra boca que não seja dele. Olha que grave, nem mereceu, tá vendo como a vida é? Mas é isso, é porque eu sou assim, cara. Mas assim, era uma coisa que depois eu fui saber, né, que era só da minha parte, entendeu? Homens são safados. Entendeu? Mas Menos assim... eu. Você não? Oxi. Todos, São gentlemen. todos falam isso. Eu sou meio pilantra. Eu vou virar pra olhar o áudio aqui pra eu não rir. Eu imagino. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou meio pilantra, mas quando eu gosto da pessoa, eu não sou safado, não. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Eu já caí também. Agora eu vou beber pra eu não rir. Mas é isso. Então, eu sou assim, tipo, se eu tô com uma pessoa, posso estar só ficando com a pessoa, eu não tenho vontade de falar com Você já outra, não tá? tem ficando com ninguém. Não, mas esse período, eu nunca fiquei em período tão grande sem ficar com alguém. Tipo, foi porque calhou Mas você mesmo. tipo, não deu uma- baixou o Tinder, porra nenhuma. Jamais. Não. A Madu, ela faz uma campanha forte. É o sonho dela que eu baixe o aplicativo. Mas não, gente, não é esse o problema. Se eu A Madu quisesse... tatuou o ex dela na virilha. Que ela conhecia... Acabou, pra quem não que sabe ela quem é. conhecia há uma semana, tá? Imagina uma resenha com a Madu e com ela, ia ser engraçado. Ela contou a gente tem que fazer acontecer isso aí, Vamos gente. fazer. Vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender. Tô te falando. E ela topa, tá? Não sei não, ela vai ficar com medo. Mas enfim. Porque eu sei muita coisa dela. Tá. Você Eu vai tenho comer que de eu nós, cara. boto na roda mesmo. Não. Quando eu não boto, ela bota, então tá tudo certo. Porque ela é assim, ela fala, eu não vou contar, mas ela quer que você faça ela contar. Isso. Ela é assim. bom. Pra olhar, virado. Ela contou pra vocês de quando ela foi apagar a tatuagem?
Na virilha? Que o cara errou o bagulho lá? Não, errou? Não foi errou, não. detalhes Ele essa não acertou contou, mesmo. não. Apagar, tipo... Ele acertou. Ela não ia ficar falando detalhes da virilha Ela dela. fala, gente, ela fala. Meu Deus. Não, Não, se ela falou que fez a tatu, ela já fala Olha qualquer só, coisa. vamos marcar esse dia de nós duas e eu vou fazer ela contar essa pra vocês. Tem muita história boa. Não, a gente vai. A gente tem que fazer isso Com acontecer, certeza. vocês não vão se arrepender, vai ter corte até umas horas. Enfim, mas é que calhou mesmo, assim, de eu ficar numa fase assim mais que eu queria me conhecer melhor e tal, e não calhou de eu achar alguém legal, gente. Não, ele é bobão. Acontece. Fala pra ele parar de rir. Ei, brilho. Ele tá rindo da minha cara, né? Não, ele tá rindo, ele é Esse otário aqui. Nossa, Óbvio. Mas é isso, assim, eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque sou eu sou isso aí. Gostou, não gostou, Ah, sim que é bom. Nossa, eu tô Sim que é bom. apaixonado. O que eu faço? Ah, tá pensando que eu tô brincando. me mostra isso, porque falar, todo mundo fala, Dá né? um calor aqui. Bom, eu senti. A melhor palavra é o gesto, não é mesmo? Nossa, mas que eu... Mas deixa eu te falar uma coisa. 2 anos... Ah, calma. Ele tá chocado com essa... Eu tô chocadíssima, assim. Porque é o seguinte, se em 2 anos... Vários caras provavelmente tentaram te mostrar de várias maneiras. Não conseguiram. Não. Que Não, eu acredito que tem que... É você, Tchan. não é a pessoa, é você, não é a tá pessoa, ligado? sou então. mais eu, é mais comigo. Me chaveque, Rafa. Ah, não, pronto, eu nem sei fazer isso. Posso resumir isso aqui? Não. Qual seu tipo? Se você fosse idealizar um... Esse aqui é seu namorado futuro. Eu, no caso. Idealizou ele. Você precisa Vamos lá, Você tem dúvidas? idealize ele. Personalidade, tipo, físico, tudo. Idealiza. Ei, Vamos calma jogar aí. aqui. Responde. E Só que calma, ele tá precisando de brilho de outra coisa que eu vou pegar. Ih, Porque ele tá de rapaz. parabéns. Ele Depois tá você- de parabéns? Não, ele foi bem demais. Tá, mas olha, eu tô tipo fazendo um anúncio, né? Assim, né? Mas, Não, que é isso? Uma bexiga. Calma aí que ó, o brilho ele tá aqui. Ai meu Deus. Ele Depois brilhou dessa, tanto mereceu uma bexiga. que ela vai Obrigado, fazer obrigado, parte obrigado, nossa aqui, obrigado. ó. Você é louco. Mas vamos aproveitar isso como fase final aqui do Tá. nosso podcast pra gente... Também tem muito papo ainda, mas a gente pode fazer de repente uma parte 2, a gente continua em outro momento. Com certeza. Nossa, ele tá Você, rendendo. você vê que assim, os Bom assuntos comunicador, são o menino infinitos, que vai, né? né? Ah, ele, É ó, assim, Tá né? rendendo hoje, hein, Bob Copeland. Você Vamos gostou? lá. Ô, Bob, eu vou Obrigado, te dizer. Robson. É, Quero que você for. É Robson mesmo? Eu posso dar um recado pro Robson? Pode falar. Eu vou olhar aqui pra câmera 2. Vai Não, eu não vou ter um xingar, eu não processo vou em xingar o nós. Robson. Pode relaxa. xingar. Não, ele vai meter um processo em nós. Vai lá. Robson, eu te amo, obrigado por me elogiar. Pau no cu do Léo. Agora é com ela. Ô Robson, eu acho que a sua visão está um pouco distorcida. Eu achei que ele tem muito brilho, tá bom? Foi combinado esse bagulho, né? Não, Gui. Eu achei. Não, foi bem. Hoje você, caralho, Eu foi achei. combinado. Nossa, você Eu, foi eu bem. acho que o brilho tá nos olhos de quem vê. Então talvez tá faltando E um pouquinho de Robson? brilho Olheirinho? nele. E olha o olho dela. pra Você... Não, deixa eu ver se tá focando esse olho, pelo amor de Deus. Tá O olho dela parece de Tandera. É rimou, né? Como que é o homem perfeito pra... Vai lá. Chegou aqui, ó. Ó, Você não, vai mas mo- calma aí, que aqui tem um rostinho pra você idealizar. Esse aqui é o seu namorado. O que ele precisa pra te Idealize. conquistar? Olha, Eu vou gente, anotar, vamos lá. Eu vou ser sincera, ultimamente eu não sei. Mas eu acho que hoje tem muito mais a ver assim com características de personalidade do que física. É, eu vou contar uma coisa, uma curiosidade Vai pra lá, vocês. vai lá, vai Eu lá. nunca fiquei com branco na minha vida. Sério? Sério? 100% branco, assim, muito branco, assim. Só mais ou menos. Moreninho, Queimadinha, assim, sol. Sol, né? Entendi, sim. Sou viciada em sol. Então, de bunda branca já basta a minha, né? Sim. How stop is my friend. Darkness, O sol, gente, sol é vida. Mas enfim, eu não sou muito ligada em tipo físico, porque é o que eu falei, tipo, de olhar pra pessoa eu não, Não me falei só sinto físico, às vezes interessada. só- Tudo, personalidade, assim, eu falo assim, você agora um cara É muito mais. intelectual, você agora um cara... Não, eu acho que tem que Só vai. combater, sabe? Vai, né? Assim, acho que tem que. Você Foi falou, só pra o nome- puxar ter corte mesmo. Você tchan. falou o nome do cara, viado. Que se foda. Ele tá Robson? com, ele tá É, com medo. Robson existe 300 trilhões de Robson. Verdade. Eu quero que se foda. Verdade, gente. Desculpa. Mas esse Robson Albuquerque Aham. Ferreira, Joaquim. Né? Falou RG, né, do cara. eu queria te agradecer muito, de verdade, por ter falado, gostei muito. Gostou? Foi, Nossa, nossa, posso foi, beijar Fala sua pouco, mão? né? foi muito Pode. bom. Eu gostei de verdade. Você não vai sentir esse cheiro, mas, meu Deus.
Você gostou? Amei, gente. Eu ficaria aqui mais horas conversando Sério? com vocês. Caralho. A gente já ficou 1h40, pra você ter uma Jura? noção. 1h40. Ó, nem percebi. Vocês Tipo já assim, estavam cansados? Que tempo bosta. Tô esgotado. Preciso agora, né? Preciso tomar um Dorflex pra eu relaxar. Obrigado de verdade, Rafa. Com PH Com por ter PH, vindo. é Vamos ver isso. se a gente marca assim você e a. Vamos E a Madu marcar, fazer essa sério. parte, eu acho que vai ser legal. Sério, eu Agora a acho gente já que conhece vocês, agora a gente vamos resenhar mais. Não, né? vai ser Trocar uma top, ideia. vai Você ser vai contar top. os podres dela, o caralho. Eu vou. E vice-versa, É, porque deve ter assim, algum. Ela vai Assim. desmentir esse negócio dos 2 anos aí, vai ser. Vai. Pior que não. Pior que não vai, gente. Não vai, Ah, sério, legal, é mas verdade. tudo bem. Fechou. É isso. É isso então. É o que tem pra hoje. Rapaziada, esse aqui é nosso canal principal, nosso canal de cortes está na descrição, nossas redes sociais também. A gente quer agradecer a empresa Conte. Obrigado pelo patrocínio, obrigado por apoiar o projeto. A Fechou? empresa Conte e a empresa Coupling também, que tá chegando aí, hein? Fiquem ligados. Parada. Loja véia. É a loja dele. Você tem que quebrar Imaginei. Você tem que quebrar esse tabu aí, hein? Do que? Loja véia? É. Por que? Você Eu tem tô brincando, isso é bom que ajuda a vender. tem Não. que chegar. Eu só tô deixando curiosidade no público. É verdade. Nada, mas você tem que fazer vocês, tem que me dar uns bagulho, né, pra eu poder falar. Fazer uns publi, né? Tá em produção. Fazer né? uns publi, né? É, eu acho também. Ele me deu 2 boné velho lá, falou que eu vendi o bagulho. Ele vendeu, ele nunca usou. Você acha que ele vendeu ou não vendeu? Depois Eu dei pra ele dois Ah, bonecos. você vendeu? Eu achei que você tava falando Não, vendeu eu- no sentido de usou Não, e eu vendeu um peguei monte. e dei pra ele, ele nunca usou, ele sumiu com os bonecos. Bazar. Vazar. Fez dinheiro. 20 reais. Fez dinheiro. Valeu, rapaziada, é nóis. É nóis. Obrigado, Robson, por fazer os trocadilhos maravilhosos que vai ficar marcante. Isso aqui. O menino tá com brilho, caralho. Ei. Cola comigo, que eu tô no brilho.